Fala, turminha, tio Lunária, e tá tudo bom por aí? Hoje tenho essa obra saborosa, com várias personagens muito bem desenhadinhas, se é que vocês me entendem, misturando um drama do zodíaco e mistérios em volta do nosso protagonista. Então se você gosta desse tipo de obra, já deixa sua curtida no vídeo e partiu conhecer essa historinha. Em um belo dia qualquer, somos levados até um colégio e encontramos com Lee, que estava lendo um gibizinho de gatinhos fofinhos. E ele odiava a escola, enquanto ouvia várias pessoas berrando ao seu redor. Assistia os garotos jogando bola lá embaixo e odiava a escola porque simplesmente seu corpo era fraco. E enquanto observava outras pessoas socializando, dizia que era tímido demais para isso. Nem mesmo uma namoradinha ele conseguia ter. Sua maior paixão eram histórias e romances que contavam sobre outros mundos. E logo acima dele, uns pés começaram a se mexer. Essa pessoa afirmou em voz alta que encontrou quem desejava. E o nosso garotão ficou vermelho ao ver essa figura. E deu para entender, afinal de contas ela pulou em sua frente já pela dona. E deu aquele sorrisinho picareta. Lee não sabia o que fazer, então se escondeu atrás do seu gibizinho. Ela perguntou se isso por acaso era estranho, enquanto colava seu rosto com o dele. E ele não conseguia acreditar que estava vendo uma pessoa com orelhas de gato. Até que alguém deu uma bicuda na porta e o prota saiu voando por conta disso. E a pessoa que saiu de dentro falou que finalmente o encontrou. E mais uma maluca apareceu, perguntando o que ele estava fazendo ali em cima. Ele se virou tentando mostrar àquela pessoa que estava pelada ali no terraço, mas não tinha absolutamente nada na sua frente. Então parece que tudo isso foi um sonho, porque o lugar estava limpo. Essa garota que chegou por último começou a puxar as bochechas do prota, falando que ele era um mentiroso e precisava pagar por isso. E por conta disso, arrastou ele para dentro do colégio mais uma vez. E dentro da sala, ela logo perguntou como que era a historinha mesmo, enquanto fazia um bullying com o coitado, metendo o pé na sua cara. Ainda perguntou por que ele estava fazendo essa cara tão estúpida e se ele gostaria de tomar mais punições. E Lee apenas respondia que realmente o cheiro das meias era muito saboroso. E a maluca ia abrir um sorriso, com os demais ao redor apenas caindo em altas gargalhadas. A garota logo removeu as meias, perguntando se ele realmente gostava delas. E se gostava tanto assim, jogou as meias na cara dele. E os demais estudantes se perguntavam do porquê Lee estava ficando vermelho, se por acaso sofrer bullying era algo legal. E aqueles que estavam fazendo bullying apenas chamaram o protagonista de pequena menininha que ficava tímida por tudo. E ainda perguntaram sobre uma outra garota que morava com ele. E Lee respondeu que realmente não morava com essa pessoa, ela apenas vivia na parte de baixo de sua casa. Mas a primeira maluca aí logo ficou super animadinha em querer saber mais sobre isso. E o prota apenas se virou para tal pessoa a qual eles estavam falando. E ela parecia estar lá no meio da sala, bem quietinha e calminha. E ela nem dava bola, fazendo de conta que nada disso existia. Lee tentava defender aquela garotona, enquanto essa maluca aí ficava fazendo várias insinuações estranhas. Até que Rabi se levantou e se aproximou daquele grupinho que estava fazendo bullying com o nosso garotão, e afirmou em voz alta que sim, os dois moravam juntos. E ainda perguntou o que isso implicava com os demais ali, e ainda encarou Rige, que estava fazendo aquela carinha de deboche, mandando tomar conta da própria vida e não causar mais bullying. Não deveria mexer com pessoas mais fracas, como é o caso de Lee, e que isso era uma cena extremamente patética. Então apenas avançou e meteu uma ombrada na garota, jogando ela para o lado. Pegou Lee pelas mãos e saiu da sala, afirmando que estes perdedores não mereciam a atenção dele. E Rige ficou ali, com os olhos arregalados e tremendo por esse apavoro. Então vamos até alguns minutos depois, dentro da academia. Rabi levou o nosso garotão para um depósito, e ele apenas agradeceu enquanto não conseguia encontrar as palavras certas. E ela apenas mandou parar de ser idiota e se meter em confusão, enquanto aproximava suas mãos do rosto de Lee. E o protagonista estava completamente vermelho, sem saber o que falar para ela. Rabi é uma amiga de infância de Lee, eles se conhecem há muito tempo. Mas agora ele era apenas um perdedor, enquanto ela é uma das pessoas mais populares do seu colégio. E o conselho dela foi para ele não ficar sendo puxado para baixo toda hora, enquanto de cima um gato estava os observando. Este mesmo gato pulou na sala enquanto Rabi estava conversando. E este gatinho foi logo avançando na cabeça de Rabi. E a garota ficou completamente desnorteada enquanto o prota foi tentar ajudá-la. E claramente ela levou um grande tombo na sala. Lee então abriu os olhos e viu uma situação bem peculiar, porque os dois estavam coladinhos no chão, enquanto Rabi se perguntava de onde diabos aquele gato tinha vindo. Enquanto isso, uma espécie de colar foi revelado logo na frente do prota. Ele se perguntava que tipo de colar era esse que brilhava tão intensamente. Então se lembrou de sua infância, onde entregou este exato colar para Rabi, e parece que ela carrega isso até hoje. Entregou este item porque ela era uma pessoa preciosa para si. Então Rabi se virou perguntando se nosso garotão estava bem, mas parece que o olhar dos dois se encontrou e ambos ficaram bem tímidos e avermelhados.
nenhum dos dois conseguia reagir à situação que estavam. Até que de fundo, aquele gato começou a acelerar de novo. E mais uma vez avançou para cima de Rabi, e o gato estava mirando diretamente no colar que a garota portava. Ao conseguir roubar o colar, apenas pulou para a janela. E lá em cima, o gatinho miou na maior cara de pau. Rabi se desesperou ao ver que seu colar foi roubado, e berrou que deveria devolver o colar. Lee se fez de desentendido perguntando que tipo de colar era aquele, e pela expressão da garota ela realmente não sabia o que fazer e estava bem triste. Algo que fez Lee ficar de boca aberta, mas ao mesmo tempo encarou a janela. Então decidiu correr atrás daquele gatinho fujão. E sinceramente eu não acho que ele vai conseguir alcançar o gato, afinal de contas é um gato, né? O bichano começou a correr pela escola inteira, derrubando tudo no caminho. Rigi, que estava nos corredores, viu que o nosso garoto estava correndo por ali. Eles estavam indo em direção a ela. E o gatinho passou entre as pernas de Rigi e ela ficou com a maior vergonha na cara. O Prota só passou em alta velocidade pedindo desculpas também, e ela, como uma boa mal educada, começou a berrar logo atrás. Então, removeu seu chinelo, e em um ato bem rápido e igualzinho que minha mãe fazia, arremessou o chinelo no Prota. E esse chinelo voou rapidão, hein? Mas a mira da garota não estava em Lee, e sim naquele gato fujão, o acertando em cheio. E pela expressão dela, eu acho que ela errou também. E o pobre coitado do gato se desequilibrou para longe do prédio. O Prota estava chegando a tempo para resgatar o gato e o colar também. E de maneira completamente inconsequente, ele saltou para fora da janela. Então abraçou o gato em seus braços e caiu do prédio. Rabi estava do lado de fora vendo tudo isso. E agora era a hora exata que nosso protagonista imaginava que iria de Isekai. Mas ele ainda queria fazer tanto neste mundo. E o gato ainda perguntou por que ele era tão idiota ao ponto de fazer isso. Claro que Lee ficou desesperado ao ver um gato falante. O gato apenas deu uma longa risada, dizendo que ela é um gato e tem 7 vidas, então não iria de vasco ao cair do prédio. Mas para proteger este humano, utilizou o poder da Magatama, ativando por definitivo o Torneio dos 12 Zodíacos. E como uma juíza, decidia escolher este humano. Nesse instante, um forte brilho foi emanado do colégio, e logo abaixo do protagonista, um grande círculo mágico foi criado também. E o gatinho berrou que o humano deveria falar que seria o juiz. Sem entender bolhufas nenhuma, Lee apenas fechou seus olhos, berrando que será o juiz. Então, tudo escureceu, e de repente uma voz perguntou o que tinha acontecido. E Lee parecia tão pequeno diante desse ser. Este que apenas perguntou para o nosso protagonista o que realmente desejava para sua vida. Lee apenas encarou esse ser que possuía uma aura tão tremenda, mas não sabia responder o que desejava do fundo do seu coração. E só conseguiu pensar em uma coisa, enquanto abria seus olhos. E quando despertou, uma enfermeira perguntou se estava tudo bem com ele. E o Prota deu um baita de um suspiro. E assim deu uma cabeçada com aquela enfermeira. E os dois ficaram se farpando igual dois bobinhos ali. Ela informou que Lee caiu do 4º andar. E ele não conseguia se lembrar de nada enquanto observava toda a farmácia. E ela se perguntava se por acaso a queda o fez perder a memória daqueles segundos. E ele também não sabia como responder a essa pergunta. E a orientação da enfermeira é que se sentisse qualquer coisa deveria ir correndo para um hospital. E o Prota só se levantou e começou a caminhar em direção à saída. E no caminho uma garota começou a encará-lo por trás. Desse jeito vamos até o final daquela tarde. E Lee estava chegando em casa um pouco cansado de tudo o que aconteceu. Apenas conseguia pensar que desejava um banho e ir dormir o quanto antes. Mas ao encarar sua cama, aquele gatinho estava ali. Ele apenas apontou o dedo, falando que era o gato ladrão de mais cedo. Mas o gato respondeu que originalmente aquele colar era seu. Mas essa era a parte mais estranha, porque um gato continuava falando. Então começou a bater sua cabeça na parede, realmente precisava ir a um hospital o quanto antes. O gato apenas afirmou que Lee agora era um juiz e que não deveria fazer nada que arrependesse ela de ter o escolhido. Mas ele perguntou o que é isso aí de ser um tal juiz? E dessa vez o gato ficou boladão, perguntando se ele estava se fazendo de idiota. E se esse é o caso, vai fazer suas memórias voltarem à força enquanto avançava para cima dele. Do lado de fora, Rabi estava na frente da casa do Prota. E ela estava ouvindo todos os barulhos lá de dentro e se perguntando o que estava acontecendo. Mas os sons das porradas estavam se intensificando. Isso deixou ela bem assustada enquanto começou a subir as escadas. Ela correu em direção àquela porta o mais rápido que pôde. E os barulhos estavam ainda mais altos lá dentro. Então berrou que estava entrando enquanto abriu a porta. Viu que a porta do quarto do Prota estava em aberto, então correu na sua direção. Chegou no quarto com uma cara de desespero, perguntando o que estava acontecendo ali. Mas a cena que ela flagrou foi daquele gato pelado junto do nosso protagonista. E eu também não saberia reagir se eu visse isso. O protagonista apenas a encarou com uma cara de espanto, enquanto o gato fez aquilo que gatos sabem fazer, né? Miou. E Rabi deu um grande berro que assustou toda a vizinhança. E haja garganta, hein, fia? Continuou berrando sem parar.
Com isso, fez até mesmo o nosso time do Lee começar a berrar também. E o gato perguntou se por acaso ele estava se lembrando das coisas agora. Rabi saiu berrando do quarto falando que tinha uma mulher pelada ali dentro, e nem deu chance do nosso protagonista se explicar sobre isso. E o nosso garotão se virou para o gato, perguntando quem era ela. E a mesma apenas pediu para ser chamada de Nina, e que era apenas um gatinho inofensivo. Até que eles ouviram os berros de umas portas batendo. E era Rabi que continuava berrando desesperada para sua mãe. O prota levou um baita susto, porque Rabi retornou ao quarto junto de sua mãe, falando que ali naquele quarto tinha uma... Ué, não tem nada. Só tá o nosso garotão sozinho ali. E a velhinha perguntou se por acaso sua filha estava ficando maluca, mas ela tinha certeza que viu alguma coisa estranha, então começou a fuxicar em todo o quarto. Mas a velhinha apenas sorriu, falando que tinha que fazer o jantar. E com isso despediu, e Rabi começou a correr atrás dela. O prata achou que teria um momento de paz, até que o gato brotou de novo, e começou a miar logo nas suas costas, dando um baita susto nele. Rabi abriu a porta mais uma vez, afinal de contas tinha um barulho estranho, mas apenas conseguiu ver o nosso garotão na frente de um pequeno gatinho. E no instante que ela se virou de costas, o gato novamente virou a sua forma humana peladona. Lee apenas pediu para a garota ficar na sua forma de gato. Até mesmo montou vários travesseiros para ela ficar confortável. E Nina não estava entendendo do porquê esse humano não conseguia se lembrar das coisas, mas aproveitou a cena e apenas foi se deitar nos travesseiros. E Lee estava completamente exausto, sem entender o que estava acontecendo ao seu redor. Então apenas se deitou na cama, falando sobre aquele tal Torneio dos 12 Zodíacos. O gato respondeu que este era um evento muito antigo e que já fazia 3.000 anos que não tinha um novo evento. E Lee sentia que seu corpo estava desmoronando, ele estava com muito sono. E Nina já não tinha mais opções, então por isso escolheu esse garoto que tinha se jogado daquele prédio. Mas agora estaria contando com ele para ser o juiz. E os olhinhos do prota estavam desabando, não entendendo bolhufas nenhuma do que este gato estava falando. Até que somos levados a um sonho, novamente aquele homem de mais cedo. Ele estava acariciando vários bichinhos ao seu redor, e parece que a figura de Nina estava ali no meio de todos esses bichinhos. E aquele homem perguntou qual das crianças gostaria de o acompanhar nessa jornada. E todos os pequenos animaizinhos começaram a acompanhar ele, mas ele logo afirmou que nem todos poderiam se sentar ao seu lado, o que era uma tristeza. Atualmente, só possuía 12 assentos para ficarem ao seu lado, e esses 12 que sentarão ao seu lado serão decididos através dos Jogos dos Zodíacos. E ao ver a cena do gato, o nosso protagonista apenas acordou. Acordou desesperado por ter sonhado por tanto tempo. Encarou aos arredores e se perguntou se tudo isso era um sonho, mas parecia que não estava tão atrasado assim para ir à aula. Porém, acabou se lembrando daquela cena que aconteceu com Rigi no dia anterior, daquela humilhação onde ela colocou sua meia em sua cabeça. Sinceramente, não queria mais ir à escola para ter que sofrer esse tipo de bullying, mas começou a se levantar da cama lentamente. E sem muitas opções, começou a vestir o seu uniforme. E quem estava na janela logo atrás observando era aquele gatinho. O prota, sem falar absolutamente nada, apenas arrumou todo o seu traje e saiu de casa. No momento que ele saiu, Nina também foi invadir o quarto logo abaixo. E no momento que tocou suas patinhas no chão, se transformou na sua versão peladona. Agora ela tinha invadido o quarto de Rabi e começou a encarar o ambiente ao redor. Aproveitou para mexer no armário da garotona e decidiu roubar algumas roupites que ela tinha ali dentro do armário. Indo até o nosso garotão, ele estava agradecendo que Rigi não foi à escola e por isso não estava sofrendo bullying. Os demais estudantes também comentaram que Rabi não chegou a ir à escola. E o prota ficou de olhos arregalados se perguntando se alguma coisa aconteceu de ontem pra hoje. Afinal de contas, ela foi quem o salvou daquele bullying todo. E de certa forma, alguma coisa deve ter acontecido com ela para não vir à escola. Começou a se sentir mal por sua amiga não ter vindo. Então saiu rapidamente de sua sala. Foi até uma das salas vizinhas e não conseguiu encontrar ela em lugar nenhum. E novamente começou a se sentir mal, se perguntando se por acaso era culpa sua dela não ter vindo. Então, no final daquele dia, saiu disparando em direção à sua casa. Afinal de contas, ela também morava no andar de baixo. Perguntou para a mãe de Rabi se por acaso ela estava ali, mas a resposta foi não. Então apenas arremessou sua mochila para dentro e saiu correndo. Estava sentindo uma sensação bem ruim de não ver ela por perto. Correu pelo bairro inteiro tentando encontrar ela. Vasculhava em cada beco possível. Correu tanto que chegou a cansar suas pernas. E, de repente, ali na esquina, começou a chegar Nina. E parece que ela estava aproveitando muito bem as roupitas de Rabi. Lee conseguiu reconhecer ela, mesmo ela estando com roupas, o que era bem estranho. E o gato apenas disse que estava disfarçado, mesmo com o rabo dela aparecendo por aí. Lee avisou que tinham que ser rápidos, tinham que encontrar sua amiga o quanto antes. Nina apenas arremessou seu picolé no meio da rua, e não façam isso em casa, tá? Limpem as ruas, joguem o lixo no lixo. O prota chacoalhou ela, perguntando onde estava Rabi, ela deveria saber alguma coisa. Nina apenas sorriu, avisando que tudo já tinha começado. O concurso dos descendentes para os 12 Zodíacos.
e logo atrás deles uma explosão de luz aconteceu. Lee se virou, se perguntando o que diabos era aquilo. E Nina agarrou suas mãos, o puxando em direção àquela luz. Afirmou que o ritual já tinha começado. Ou seja, os 12 deuses já estavam descendo nesse mundo para começar a competição. E falou baixinho que parece que um desses escolheu aquela garota. Mas sem explicar nada, apenas puxou o nosso garotão, que apenas berrava sem entender bolhufas do que estava acontecendo. E ela explicou que o trabalho do juiz era fazer com que esses 12 deuses entrassem dentro do concurso. E lhe perguntou se por acaso não puder fazer isso, o que aconteceria? E Nina se virou com um olhar de ódio, afirmando que se isso não acontecer, aquela garota será devorada por um deus. E Lee ficou completamente chocado ao ouvir essa notícia. Mas a gata aí apenas abriu um sorrisão na sequência, falando que eles tinham que correr rápido para que isso não acontecesse. A luz apontava a direção aonde eles tinham que ir. O prota pegou uma plaquinha que estava na frente daquele depósito, dizendo para ninguém entrar. Mas como ele era contra a lei, entrou assim mesmo, perguntando se sua amiga estava ali. E se espantou, porque de fato ela estava. Rabi estava agachada num canto. Lee tentou se aproximar pouco a pouco, mas a voz da garota mandou não chegar mais perto, porque tinha algo estranho com ela. Então berrou mais uma vez para não tentar chegar perto. E então disparou em alta velocidade para fora. E começou a correr tão rápido que o nosso protagonista não conseguiu acompanhar. O gato mandou perseguir ela o quanto antes, porque o seu corpo ainda não tinha sido possuído por completo. Eles correram por um bom tempo até chegarem no terraço da escola. Lee afirmou para Rabi que ela estava sendo selecionada para os 12 zodíacos e que ela tinha que aceitar para seu corpo voltar ao normal. Então acenou para o gato, porque era exatamente isso que tinha que falar. Os dois avançaram tentando pegar a garota, mas ela saltou bem alto e conseguiu desviar. Ela saltou pelo menos uns 3 metros de altura, algo que impressionou Lee. E Nina revelou que este é o quarto dos 12 zodíacos. A figura do coelho tinha encarnado em Rabi, e Lee estava totalmente descrente que sua amiga tinha sido possuída por um deus. E que agora ela estava saltando a metros de distância. Até mesmo saltou do prédio da escola. O prata deu um longo berro, acreditando que talvez ela fosse se ferir. Mas o corpo de Rabi era tão leve e estava se transformando naquela forma de coelho. E novamente ele fez essa cara de bocó aí, sem conseguir acreditar. Apenas uma grade os distanciava de distância, mas o seu corpo estava completamente congelado, estava com medo. E Nina estava achando isso muito chato, afinal de contas ela tinha logo que ser possuída pelo coelho. Então chegou perto do protagonista colocando as mãos sobre as dele. Ele deu aquela motivada que não era a hora dele chorar, tinha que capturar sua amiga. Mas Lee apenas chorava porque não conseguia compreender o que Rabi se tornou. Mas o gato estava ficando de saco cheio, então acelerou ainda mais. E puxou o protagonista lá para as alturas. É claro que ele ficou todo desesperado, afinal de contas estava praticamente voando no meio dos céus. Nina tinha arrastado nosso garotão lá para o chão com um salto. E no caminho pediu para não ficar nervoso. E enquanto segurava forte sua mão, uma luz começou a emanar. Lee sentiu um calor subindo no seu corpo. Então eles começaram a rodear no meio do ar. É quase como se estivessem dançando juntos. Até que finalmente pousaram no chão com elegância. Menos o Lee, claro. Nina tinha compartilhado seu poder com o prata, por isso que ele não se espatifou no chão. Mas antes de qualquer explicação, eles ouviram um berro lá de cima. E ao encararem os céus, era Rabi descendo em alta velocidade. As suas orelhas de coelho estavam abanando como se estivesse voando com elas. Então ela também conseguiu pousar perto deles. Lee queria ir conversar com ela agora, e Nina afirmou que eles tinham que capturá-la agora, antes que a possessão terminasse. Seus olhos fixaram naquela garota. Então começou a esticar seu corpo, se aquecendo para uma iminente luta que aconteceria. Sem nenhum tipo de aviso, ela logo partiu em extrema velocidade. Mas antes de conseguir tocar em Rabi, a garotona conseguiu saltar para cima. E era visível que os seus olhos estavam hipnotizados, ela não estava verdadeiramente ali. E Nina conseguiu notar que alguém estava manipulando aquela garota. E as duas começaram a lutar em alta velocidade. Nina tentava por todo custo conseguir chegar em Rabi, mas ela conseguia esquivar. Até que por fim, ela tentou novamente capturar Rabi no meio da rua. Mas a garota deu um salto tão longe que conseguiu sair rapidinho dali. E então pousou em cima de um poste de luz. E uma voz fraca ecoava de sua boca, pedindo por ajuda. E quando a luz bateu em sua face, deu para ver que ela estava chorando com um olho e o outro estava brilhando. O prota queria ajudar sua amiga, mas não sabia o que fazer agora. Questionou do porquê ela estava correndo por aí igual uma maluca. Nina também estava ficando bem cansada, afinal de contas, esse terreno favorecia em muito o coelho. E somente agora, o prata conseguiu observar que a sua amiga estava com uma aparência de coelho. Nina sabia que se a possessão fosse finalmente completada, algo ruim surgiria. Lee também sentiu que se demorasse demais, sua amiga não poderia retornar. Então, cerrou suas mãos.
e foi em direção a Nina, e pediu para ela escutar por apenas um momento. Sem muitas alternativas, a garota aceitou isso, enquanto Rabi continuava sendo controlada e pulando ao redor da escola. Na sequência, Nina voltou a persegui-la pelo chão, e projetou suas garras afiadas. E mais uma vez tentou atacar a garota, mas que conseguiu desviar sem dificuldades. Ela até mesmo ia contra a gravidade, conseguindo saltar lateralmente. E neste momento, os dois olhos de Rabi estavam brilhando intensamente. Ela continuava correndo e saltitando pelas paredes, enquanto demonstrava que a sua possessão estava aumentando de força. Até que ela chegou em um grande paredão e Nina estava logo atrás. Então encarou o topo daquele prédio, e sem hesitar deu um salto tão alto que conseguiu chegar lá. E por algum motivo, Nina abriu um sorriso, como se tudo estivesse indo de acordo com o plano. Dentro do colégio, totalmente ofegante, estava ali, tentando correr para cima do prédio com tudo que podia. Sabia que Nina não poderia capturar a sua amiga se eles estivessem em uma área aberta. E foi justamente sobre isso que conversaram mais cedo, sobre uma caça dirigida. E era bem simples pensar em tudo isso, enquanto nosso garotão tropeçava nas escadas. E como bom pateta, ele começou a cair rapidamente. E se estrambelhou no chão enquanto estava ofegante. O plano era fazer com que o coelho pulasse para cima do prédio, mas Lee apenas conseguia se chamar de patético, enquanto se lembrava da imagem de Rabi chorando à sua frente e pedindo por ajuda. Então tomou força pelo protagonismo, alcançou os seus óculos que incrivelmente não quebraram quando caíram, e conseguiu se erguer, indo novamente até o topo do prédio. Quando abriu a porta, encarou tudo ao seu redor. E realmente nosso garotão não parecia estar nada bem apenas com essa corridinha, hein? Mas foi nesse exato momento que Rabi tinha pulado para cima desse prédio. E agora seria o momento perfeito para Nina conseguir capturá-la. Correu rapidamente do terraço. A sua intenção era capturar Rabi enquanto ela estava caindo. Então abriu seus braços logo abaixo dela, e estava torcendo para que ela caísse exatamente no seu ponto. E o seu plano foi concretizado, conseguindo pegar ela enquanto estava em queda, e a abraçou forte. Mas a força desse impacto fez até mesmo seus pés afundarem no chão. Ele sentiu um grande impacto em todo o seu corpo. Neste momento, uma força começou a brilhar dentro de Rabi. Ela estava fazendo uns barulhos estranhos, como se estivesse sofrendo com dores. Nina apareceu logo ali e falou que nosso garoto deveria forçar Rabi a entrar no evento o quanto antes. Lee abraçou ainda mais forte sua amiga com a esperança de tirar o que estava fazendo ela sofrer, e cochichou em seu ouvido que não deixaria ela para trás. Afinal de contas, ela sempre foi a primeira a encontrá-lo em todas as ocasiões. Sendo assim, agarrou ainda mais forte a garota. Até mesmo começou a chorar enquanto falava isso, porque tudo isso era uma promessa, nunca deixaria ela ir embora. E de certa forma, aquele brilho todo começou a diminuir. Nina avisou que o juiz deveria berrar que o coelho estava entrando no torneio. Então somos levados a imagens da infância, onde Rabi estava chorando em um canto. Iri chegou até perto dela, tentando acalmar. Enquanto enxugava suas lágrimas, falou que ela não precisava mais chorar, porque iria a proteger para sempre. E nesse exato momento, berrou que o coelho estava pronto para entrar no torneio. Dessa forma, um poder explodiu ao redor deles, e um grande pilar se formou até os céus. E de repente, um segundo depois, tudo retornou ao normal. Tudo foi tomado por um silêncio momentâneo, e uma espécie de ser começou a sair de dentro de Rabi. Parecia ser algum fragmento do coelho saindo e brilhando. Essa mesma criatura ficou na frente de Lee, com um brilho estonteante. E Nina falou em voz alta que os outros também chegaram. E eles esperaram por tanto tempo por esse dia. E Lee não conseguia entender, perguntando quem tinha chegado. Mas logo atrás foi surpreendido por diversos pilares de luz subindo até os céus. E Nina revelou que eram eles, os outros deuses do Zodíaco que iriam participar do grande evento. Dessa forma, somos levados a horas depois. E Rabi já estava começando a despertar. Lee chegou perto dela, perguntando se estava tudo bem. Afinal de contas, fazia muito tempo que eu estava dormindo. E a garota estava estirada na cama dele. E rapidamente se levantou com vergonha, perguntando o que ela estava fazendo ali. Mas se assustou ao olhar para a porta. Afinal de contas, aquela era a mulher que estava peladona mais cedo. E uma voz falou que Rabi quase foi jogar no Vasco no dia de hoje. E quem apareceu foi aquele pequeno serzinho que saiu de dentro dela. Nina perguntou se por acaso Rabi já não conhecia muito bem este serzinho. E ela realmente tinha uma sensação que conhecia este coelho. Nina afirmou que Rabi era uma participante do evento dos 12 Zodíacos. A garota não sabia muito bem o que era esse evento, mas também tinha uma leve impressão que seria um torneio. Lee também perguntou o que é esse evento que tanto se fala. E quando Nina foi explicar, o coelho chegou botando a moral, mandando ela ficar quieta. Então começou a contar a sua versão da história, que muito tempo atrás, o Torneio do Zodíaco é uma competição sagrada que determinava a ordem que os 12 deuses animais
protegeriam o reino sagrado. O escolhido pela joia era chamado de juiz e era obrigado a encontrar os 12 espíritos divinos que desciam até a terra. Lee perguntou do porquê o ser aí tinha possuído o corpo de Rabi. E ele revelou que nos dias atuais o reino divino e o dos homens era separado e ele precisava de um hospedeiro para interagir com a terra. Os 12 deuses animais não participam diretamente da competição, mas dão seus poderes para os humanos a qual eles confiam. Então este espírito entrou diretamente no corpo de Rabi, e o corpo da garota mudou para uma forma de coelho. E Lee gostou bastante de ver isso, enquanto Rabi estava totalmente envergonhada e pedindo para o espírito sair de seu corpo. Rabi ficou daquele jeito lá fora porque seu corpo estava compartilhando 2 almas. E Lee perguntou se por acaso isso aconteceria com outras pessoas. Enquanto somos levados a uma outra garotona no aeroporto, que diga-se de passagem possuía belos melões. Em outro lugar, uma criança passou perto de uma menina e perguntou do porquê ela estava usando roupas de bebê. E essa ficou completamente envergonhada, se perguntando do porquê estava usando essa roupa tão apertadinha. Então se olhou no espelho e não conseguia acreditar em seu próprio rosto e corpo. Não muitos quilômetros dali, uma outra garota estava lutando contra vários marginais. E ao que tudo indica, essa parecia carregar o espírito do tigre, além de ter um olhar afiado e saber que precisava derrotar 11 competidores. Novamente, Lee perguntou se outras 11 pessoas passariam por fenômenos estranhos como Rabi. E Nina confirmou que sim, muito provavelmente vai acontecer. E isso já estava estressando ele, como que poderia simplesmente encontrar essas pessoas e fazê-las entrar no torneio. Mas o coelho revelou que os zodíacos normalmente descendem em pessoas que têm um mínimo de conexão com o juiz. Rabi é o maior exemplo disso, ela foi a primeira possessão de todo este evento. E Lee se perguntou que tipo de conexão os dois teriam. E além dela, quais outras pessoas teriam uma espécie de conexão com ele? Talvez aquela tia da cantina seja uma boa pessoa, mas logo ficou fritando a cabeça tentando pensar nisso tudo. E foi revelado que ele teria apenas 100 dias para encontrar os 12 participantes para entrarem no torneio. E se não conseguisse realizar isso em 100 dias, os zodíacos não conseguiriam retornar para os céus, e os hospedeiros se tornariam seus verdadeiros corpos. O coelho corrigiu que na verdade eles ficarão junto dos hospedeiros até o final de suas vidas, compartilhando o mesmo corpo. E a garotona se desesperou, porque ela não quer um coelho maluco e divino vigiando seu corpo 24 horas por dia. E Lee estava assustado, porque era a vida de 12 pessoas que estavam em suas mãos. Mas Nina pegou em seu rosto e apertou suas bochechas, falando que ele não tem tanto tempo assim para se preocupar. E Rabi apenas se perguntava como tudo isso aconteceu. O coelho começou a contar que o torneio só retornou por conta da culpa do gato. Mas Nina apertou tão forte ele e mandou não falar nem mais um pio. Rabi então perguntou quais eram as regras deste grande evento do Zodíaco. E Nina não sabia também, afinal de contas quem decidia as regras era o próprio juiz. Mas um grande problema é que Lee não se lembrava de absolutamente nada da sua conversa com aquele ser supremo. O coelho conseguiu escapar das mãos da gata, e se aproximou rapidamente do Prota, falando que o ajudaria a se lembrar das regras enquanto tocava em seu peito. Uma grande luz começou a emanar e Nina também correu rápido para seu corpo. Rapidamente abriu sua camiseta, e no peito do Prota estava estampada uma tatuagem com o mesmo círculo mágico de mais cedo. E nesse círculo estava escrito o nome do coelho. E o ser do coelho falou para prestarem atenção naqueles símbolos, porque o juiz deveria preencher completamente todos os espaços em branco. O coelho ainda alertou que se ele não encontrar todos os animais em 100 dias e não conseguir iniciar o torneio, o próprio juiz é que vai jogar no Vasco. E claramente o Prota ficou maluco ao receber essa informação. Então, depois de todo esse apavoro, ele começou a abotoar sua camiseta, dizendo que precisava encontrar os hospedeiros o quanto antes. Mas Rabi interrompeu, perguntando o que foi que o coelho disse mais cedo sobre reiniciar o grande torneio. E Nina apenas arregalou os olhos e fez um silêncio que até deu um medo em todos. O coelho falou que foi pelos desejos, porque o vencedor do torneio poderá fazer um desejo. E os nossos protagonistas se perguntaram que tipo de desejo poderia ser feito. Mas antes de qualquer revelação, Nina foi abraçar Rabi, colocando suas mãos em lugares inapropriados, se é que me entendem. E apenas expulsou Rabi do quarto, afinal de contas a missão deles era encontrar os outros hospedeiros. E quando Rabi estava saindo da casa do Prota, acabou pensando por apenas um segundo. Apontou sua mão para Nina, perguntando se ela planejava dormir junto de Lee. Não era certo um homem e uma mulher crescidos dormirem juntos no mesmo quarto. E Nina perguntou se por acaso isso seria ciúmes.
Enquanto abraçava o Prota, falou para não se preocupar, porque não iria o morder. E Rabi já estava completamente envergonhada, com a cara toda vermelha. Então bateu a porta, berrando que não se importava com nada disso. E só deu de ouvir a garota descendo a escada na maior velocidade. E também subindo na maior velocidade. Entrou dentro da casa do Prota novamente e arremessou várias roupas, mandando a gata usar tudo isso. E parece que ela jogou algumas roupas de frio, uns blusões ali. E a gata sem vergonha foi logo tirando a roupa para trocá-las. E Lee perguntou se ela realmente planejava ficar em sua casa. E Nina apenas chegou perto do Prota pegando em sua roupa, falando que agora a responsabilidade de cuidar dela era inteiramente do juiz. E ainda fez uma carinha meio estranha, dizendo que estava morrendo de fome. E como Lee é um grande cozinheiro, foi para a cozinha preparar uma grande tigela de leite. E sinceramente ele não sabia que situação era essa, mas a curiosidade com certeza estava matando, porque Nina, mesmo em sua forma humana, estava tomando leite igual a um gato. Parece que seus instintos felinos falavam mais altos. E o Prota estava comendo seu macarrãozinho, enquanto não conseguia distinguir Nina de uma garota normal. Até que minutos depois Nina se levantou, já estufada do tanto que comeu. Ou tomou, no caso. E ainda perguntou do porquê aquele leite era tão frio assim. E Lee explicou que isso era por conta da geladeira. E ela não faz ideia do que é uma geladeira, afinal de contas, a última vez que veio para este plano foi há 3.000 anos. E Lee perguntou como que ela conseguiu se manter assim por tanto tempo. E Nina apenas revelou que esperou. Afinal de contas, tirou um sono bem longo e quando abriu seus olhos, o mundo mudou bastante. Quando despertou nesse mundo, queria comer uns peixinhos, mas não conseguiu encontrar um mercado que vendia. Até mesmo nos céus, ela não conseguia encontrar aqueles passarinhos que costumava caçar. Parece que o mundo realmente mudou muito, mas o Prota afirmou diretamente para Nina que essas coisas a qual ela viveu no seu tempo já não existem mais nesse mundo, afinal de contas, muito tempo se passou. E bom, um climão foi criado ali. E ela sabia sobre isso. É como se tivesse caído em um mundo completamente novo. E o Prota ficou meio que sem saber o que responder, mas ainda perguntou como ela conseguiu comprar aquele sorvete mais cedo. Ela revelou que apenas encontrou uma caixa por aí e abriu, e viu aquela coisa deliciosa. Ou seja, ela apenas roubou o que estava na geladeira do Prota. E nosso garoto sentiu uma vergonha gigantesca quando toda a conversa acabou. Começou a mexer seus dedinhos e coçar as unhas. E falou que iria dar uma volta e se ela desejava o acompanhar. E por algum motivo, os olhinhos de Nina brilharam intensamente. Ela perguntou se realmente era sério, porque ela desejava muito fazer isso. E por alguma razão, ela achava extremamente divertido só passear no meio da noite. Sendo assim, vamos até o lado de fora com uma linda lua no céu. E o nosso casalzinho estava de mãos dadas no meio da rua. Lee não sabia como acabou nessa situação de mãos dadas com Nina. E ao redor deles, a cidade continuava muito viva. Até que no caminho, um gato começou a rugir, miar, bravejar. Eu não sei o que um gato faz contra outro gato, desculpa galera. E Nina se colocou em posição de combate também para lutar contra aquele bichano. Minutos depois, eles estavam na frente de uma máquina de refrigerantes. E Nina encarava profundamente a luz dessa máquina, e começou a dar vários socos para tentar soltar o que estava lá dentro. E enquanto isso, a noite foi passando. Ele sentia que estava fazendo muito mais coisas do que apenas caminhar, enquanto Nina estava bebendo seu refrizinho. Eles estavam em cima de um prédio observando boa parte da cidade. Sendo assim, vamos até minutos depois em um mercadinho. Parece que os dois estavam fazendo compras lá dentro. E Lee estava explicando como que o mundo atual funcionava para a garota. Como que ela poderia comprar as coisas ao redor. Até mesmo mostrou um sorvetinho de melancia, enquanto enfiava o picolé na cara dela. Nesse mesmo instante, Nina encarou aquele negócio gelado e deu um miado altíssimo que espantou o Prota. E ela apenas saboreou o que tinha restado no seu rosto e achou esse sabor maravilhoso. Então decidiu dar uma chance para aquele picolé de melancia. E de maneira nada sensual e pervertida, ela pegou a mão do Prota e arrastou até sua boca com o picolé. E começou a saborear aquela melancia que estava nas mãos do Prota. Lee se assustou e levou Nina para detrás de uma estante, porque um casal tinha chegado. E esse casal estava falando várias safadezas enquanto estava ali dentro. E eles entraram nessa lojinha para darem uns amassos bem picantes. E quando eles começaram, Lee ficou completamente envergonhado de estar escondido junto de Nina. Então apenas colocou o boné de novo na garota, pediu desculpas ao casal e meteu o pé rapidinho dali. E os dois ficaram sem entender o que era aquele outro garoto.
Sendo assim, vamos até o quarto do Prota mais uma vez. E parece que sua caminhada se transformou em uma grande aventura. E estava na hora de encerrar as atividades do dia e descansar. Nina chegou logo atrás falando que essa correria do nada acabou a cansando também, e que agora estava completamente suada. Lee apenas pediu desculpas por fazer isso de maneira precipitada, e Nina começou a se lamber do nada. Ela estava se lambendo para limpar a sujeira e todo o suor que acumulou dessa corrida. Ele berrou para ela, perguntando o que estava fazendo, e começou a empurrar em direção ao banheiro, afinal de contas deveria tomar um banho. Mas ela se recusava com todas as forças enquanto ele pegava a ducha. Mas, como sempre, ela começou a tirar a roupa do nada. E rapidamente o Prata saiu do banheiro para não ficar vendo cenas tão safadinhas. Então fechou a porta para trancá-la. Mas tem um grande problema aqui. Se tocou rapidamente que aquela porta não trancava porque estava quebrada. Então ele conseguia espiar na frestinha da porta a Nina tomando banho. Mas claro que uma pessoa decente como o nosso protagonista não ia fazer isso. Então alguns minutinhos se passaram e Nina saiu do banho, falando que a água estava realmente muito gostosa. E perguntou por que o nosso garotão estava na geladeira. E bom, parece que ele estava ali para esfriar seu corpo depois de ver cenas tão indecentes. Logo, ele precisou ir para o banho também, e precisava manter a postura, afinal de contas tinha que ter responsabilidades. E também, Nina é um ser ancestral de mais de 3.000 anos, não deveria ter esse tipo de olhar sobre ela. Depois deste banho, foi diretamente para o seu quarto, e agora estava decidido a fazer as coisas darem certo. Mas ao chegar no quarto, quem estava estirado em sua cama era a gata. Ele perguntou se por acaso ela preferia dormir com as luzes apagadas. E Nina perguntou o que ele estava fazendo, enquanto via ele arrastando uns lençóis e cobertas por aí. Ele apenas afirmou que estava arrumando sua cama para não ter que dividir espaço com ela. Mas ela logo contrariou que ele não deveria fazer isso. Os dois deveriam dormir juntinhos na cama como na noite passada. E Lee tomou um baita de um susto porque ele nem se lembrava de ter dormido com ela na noite anterior. Então Nina foi para sua forma de gato rapidamente enquanto as luzes se apagaram. E parece que ela quis dizer que dormiu com ele na sua forma de gato. Agora as coisas ficaram um pouco mais claras. Mas ele se lembrou da cena de Nina tomando banho. E então começou a tremer só de ter essas recordações invadindo sua mente. Mas não podia perder tempo e tinha que ir dormir. Agora ela apenas parecia como um gato qualquer e inofensivo. Bom, isso não poderia dar nada de errado. Então apenas fechou seus olhos já com a intenção de dormir. Logo na manhã seguinte o sol clareou. Ele começou a acordar e viu uma silhueta grande na sua frente. E ao abrir completamente os olhos, viu algo extremamente maravilhoso que estava naquela posição. Mas logo deu um berro de assustado porque não esperava acordar com os melões de Nina na sua cara. E consequentemente, ela também acordou com isso. Mas parecia que não queria sair da cama já que estava se embrulhando do cobertor. Mas ficou bem animada em saber que poderia ir à escola junto de Lee. E claro que ele não achou que essa foi uma ideia assim tão boa. Afinal de contas, ela poderia simplesmente aprontar a escola dentro enquanto ele teria que correr atrás dela. Então não, absolutamente não é uma boa ideia. E do lado de fora, batendo perninha, estava Rabi esperando pelo seu amigo. E o Prata saiu de casa com uma cara de desapontado. A garotona tentou dizer um bom dia para ele, mas quem estava acompanhando logo atrás era o gato maluco. Então Rabi apenas encarou o outro lado e fechou a cara. Não precisava mais acompanhar seu amigo, mas parece que o Prata conseguiu convencer o gato a ficar em casa e não invadir a escola de maneira maluca. E ela apenas encarou Lee saindo com aquela feição de quem iria fazer alguma coisa errada. Sim, porque ela ia aprontar alguma coisa. Então se transformou na sua versão de gatinho. Dessa forma, vamos até o caminho do Prata até a escola. E ele estava bem pensativo em como poderia encontrar os outros zodíacos. Na escola não conseguia perceber ninguém que estava sob a hipnose como o Rabi esteve na última noite. Então chegou na frente de sua classe e deu aquele suspiro longo como quem odeia ir para a escola. Abriu a porta lentamente. Então viu alguns assentos vazios. Na verdade, muitos assentos estavam vazios ali dentro. Parece que nenhum dos valentões da classe estava ali. Então o professor chegou e mandou todos ficarem em seus devidos lugares. E afirmou que todos os alunos que faltaram estavam hospitalizados. E então vários dos estudantes começaram a berrar. Mas ela bateu na mesa mandando todos ficarem quietos. Ela ainda não tinha recebido todas as informações. E também não deveriam ficar criando rumores sobre acidentes que aconteceram com os colegas. E Lee ficou preocupado com isso, enquanto a aula se desenrolava. E o dia foi se passando, e parece que estava tudo bem dentro da classe. Era uma paz tão estranha que o Prata não estava acostumado. A escola poderia ser sempre assim,
tão quieta e pacífica. A tarde foi se passando e nosso garotão precisou ir até a biblioteca. E nada de errado ou de provocações aconteciam em seu caminho. No instante que foi entregar o livro, a mão da meninona aí tocou na sua. E os dois olhares se cruzaram de maneira apaixonada. Mas ambos pediram desculpas um ao outro, foi sem querer. E a menina da secretaria apenas olhou o livro do prota e disse em voz alta que aquilo ali era bem fofinho. Ele apenas respondeu que gostava muito dos animais e por isso que foi ler esse livro. E de maneira estranha ela respondeu que sabia sim. Afinal, Lee estava sempre perto dos livros de biologia, lá no setor de animais. E ele não sabia reagir a isso. Nunca soube de uma pessoa que estava o espionando. Se soubesse disso antes, teria lido livros ainda mais interessantes. E a cena aqui foi dos dois se encarando e fazendo aqueles barulhinhos como de pessoas que não sabem o que falar. Mas o pessoal da fila começou a reclamar que estava demorando muito. Então Lee apenas saiu correndo rapidão dessa sala. Enquanto aquela menina que estava ali o encarou com profundo interesse. E essa foi uma cena extremamente embaraçosa para o prota. Até que, correndo sem olhar pra frente, ele esbarrou em Rabi, dando uma cabeçada nela. E parece que o nosso protagonista é um pouco tonto também. E Rabi perguntou o que ele estava fazendo correndo por aí. E se por acaso tinha encontrado alguma pessoa suspeita. E parece que para nenhuma das perguntas dessa garotona, o nosso prota tinha uma resposta. E então decidiu ajudar, pegando em seu braço. E mais uma vez ele ficou corado em vê-la tão perto assim. Ela vai o ajudar a fazer esse trabalho, já que parecia ser tão complicado. Então, decidiu o arrastar para o outro lado da escola. Foram para uma área com diversas pessoas, afinal de contas, seria mais fácil encontrar os descendentes dos Zodíacos. E enquanto eles caminhavam ao redor da escola, conversavam sobre várias cenas dos seus passados. E Rabi puxava ali quando ele desviava o olhar para outras beldades por aí, como essa aí, diga-se de passagem. E Rabi de repente fez uma pergunta sobre as pessoas que faziam bullying com o prota. E no momento que ele pensou sobre essas pessoas, sentiu uma dor em seu coração, uma espécie de tremedeira no corpo. E Rabi perguntou se estava tudo bem com ele, afinal de contas seu corpo estava estranho. E Lee afirmou que estava indo para a enfermaria e que ela não deveria se preocupar. Enquanto ela estava preocupada pensando nisso, ouviu a conversa de alguns alunos logo atrás. Esses pareciam ser alguns meliantes da escola também, então decidiu segui-los para ouvir as conversas que estavam tendo. E lá eles estavam conversando sobre as pessoas que desapareceram da escola. Um deles disse que os alunos foram espancados e agora estavam hospitalizados. E Rabi notou uma movimentação muito estranha, e de repente um daqueles garotos saiu voando ao seu lado. E quem apareceu caminhando serenamente foi aquela secretária que estava lá na biblioteca. Indo na direção do prota, ele estava na cama da enfermaria perguntando se já poderia sair. Mas a enfermeira disse em voz alta que não vai sair ainda. E de maneira bem estranha ela removeu seu jaleco e começou a fazer umas cenas com sua boca. Então começou a subir na cama de uma maneira bem sensual. E logo ficou em cima do prota. E claramente ele não estava entendendo nada. Mas ela não deixaria ele ir embora enquanto o tratamento não fosse concluído. E eu não sei dizer se Lee estava contente ou se estava com medo dessa cena. Isso porque, se voltarmos um pouco no tempo, a sua visão estava completamente embaçada antes de chegar na enfermaria. Então chegou ali dentro perguntando pela enfermeira, e por algum motivo ela estava tirando suas meias neste exato momento. Mas ele apenas pediu desculpas, não sabia que ela estava se trocando agora. E a enfermeira apenas avisou que já estava terminando de remover suas meias. E apenas por isso, Lee ficou com o coraçãozinho todo acelerado. E se perguntou do porquê seu coraçãozinho não parava de bater tão rápido assim. A enfermeira chegou por trás perguntando se ele era da classe 3. E perguntou do porquê suas costas estavam tão tensas enquanto massageava seus ombros. E o peito do prota continuava ardendo em chamas. Então avisou que estava com uma forte dor bem ali. E a enfermeira começou a passar a mão em seu peito perguntando se era realmente aqui que essas dores estavam. Ela tinha uma certa ideia do que essa dor poderia ser. Então pediu para se sentar. E quando Lee foi pegar uma cadeira, a enfermeira falou que não era Lee, e apontou na direção da cama. E ela falou isso com este sorrisinho aí bem malicioso. E o prota apenas entrou em choque novamente, mas obedeceu ela. Então foi em direção à cama. E no instante que se sentou, a enfermeira novamente olhou ele de cima a baixo como se estivesse o devorando, e mandou remover suas roupas. E era para obedecer, afinal de contas ela era uma especialista. Então, seguindo as ordens, Lee começou a tirar as suas camisetas. A enfermeira deitou ele na cama, perguntando se as dores estavam bem no meio do seu peito. E foi nesse momento que ela começou a tirar seu jaleco.
dizendo que ia colocar um feitiço de ressonância nele. E até revelou que ele estava se sentindo tonto porque ainda não estava acostumado com seus poderes divinos. E começou a subir pela cama, dizendo que se continuasse dessa maneira, ele não iria durar muito. E Lee ficou assustado, porque ela sabia sobre seus poderes também. E foi neste momento que a enfermeira ficou totalmente em cima dele. E o Prota estava pedindo por um minutinho só um minutinho. Mas ela se aproximou do seu ouvido, dizendo que ele era um rapaz de muita sorte. E logo atrás dela, uma cauda foi possível de ser vista. Seus olhos começaram a brilhar em um tom verde, e afirmou que deixaria toda a dor ir embora. E o Prota notou que ela era um dos 12 zodíacos também, porque o seu corpo estava se transformando igual a de uma cobra. Ela tentou atacar com sua cauda, onde estava a cabeça do Prota, e ele desviou por pouco. E quando viu aquele rabo de cobra, logo meteu um berro. Enquanto isso, lá no outro lado da escola, aqueles meliantes estavam apavorados, e indo para cima da estudante que estava espancando eles. Essa mesma exalou uma aura em suas mãos, e com um poderoso soco desmaiou o primeiro meliante. No seu flanco, outro garotão que não desenharam nem os olhos estava chegando, mas a garota tinha um reflexo afiado, e o seu corpo começou a ser tomado pelos poderes do Zodíaco também. Com isso, agarrou o garoto pelo pescoço, e começou a erguer ele com apenas uma mão. E seus olhos estavam fixos, ela queria muito eliminar esse sujeito. Mas, por algum motivo, acabou soltando o pescoço dele. E o garoto apenas caiu no chão todo desajeitado. E ela só fez isso para poder pisotear a cabeça do oponente. E a razão de estar fazendo isso era muito simples. A razão era porque ele era um meliante que fazia bullying com os demais na escola. E Rabi estava de fundo assistindo essa cena de violência. Então pegou o seu telefone, precisava contatar Lee, mas ele não estava atendendo. E foi neste exato momento que um berro foi dado lá da enfermaria. E por conta do susto, Rabi deixou seu celular cair no chão. E a menina chifruda aí notou um barulho. E Rabi foi resgatar seu celular. E foi no exato momento que aquela menina dos chifres chegou para ver quem era. Mas no instante seguinte, Rabi desapareceu. E a chifruda aí ficou se perguntando, ué, para onde que foi? E encarou o céu, porque sentiu alguma coisa indo para lá. Ela estava suspeitando de tudo ao seu redor. Parece que Rabi utilizou os poderes de coelho para desaparecer. Indo até o Prota, o travesseiro estava completamente esbagaçado. E ele estava se tremendo de medo ao ver aquela nova forma da enfermeira. E ela só queria fazer a Dojiri sumir, mandando ele de arrasta para cima. Mas parece que agora vai ter que ir pelo caminho doloroso. O Prata meteu o pé da enfermaria rapidinho. E aquela cobrona estava indo logo atrás dele. Parece que um dos espíritos divinos era a própria enfermeira. Precisava encontrar um lugar para se esconder, então viu uma sala aberta. Se jogou lá para dentro rapidinho e se agachou logo abaixo da janela. Pelo menos a dor que estava sentindo em seu peito tinha parado por um momento, mas não sabia o que fazer. Enquanto isso, a enfermeira ainda continuava rondando o lado de fora. E claramente, por ela ser um espírito de nível divino, conseguiu rastrear a presença de Lee. Então fez aquela linguinha de cobra toda animada. Dentro da sala, o Prota estava tampando a própria boca para que ela não conseguisse o descobrir, mas instintivamente pulou para frente porque o rabo da cobra atravessou a parede. E realmente isso era bem assustador. E ela começou a encarar lá do outro lado do buraco, e brincou que finalmente encontrou sua presa. Lee meio que já tinha desistido, não sabia mais o que fazer, então apenas fechou seus olhos. Porém, quem apareceu neste momento para o resgatar foi Rabi, e ela conseguiu tirar ele rapidamente do ataque da cobra. Ela apenas avisou que, como ouviu gritos vindo da enfermaria, apenas se transformou e veio rapidinho. E a enfermeira não gostou nada dessa interrupção da sua presa. Rabi pegou as mãos do Prota e pediu para explicar que tipo de monstro era aquele enquanto corriam rapidamente dali. E ele explicou que a enfermeira acabou se irritando quando a pegou tirando suas meias lá dentro da sala. E Rabi perguntou o que diabos ele estava fazendo ao espionar a enfermeira tirando as roupas. Mas antes disso tudo, o mais importante era saber que ela poderia ser uma hospedeira. E Rabi também contou que viu um outro hospedeiro do lado de fora. E logo atrás deles, o rabo da cobra estava se aproximando. E conseguiu se entrelaçar nas pernas da coelha. E a coitadinha estava sem reação, sendo arrastada para perto da cobra. Então apenas foi erguida do chão com toda aquela força. A cobra começou a sufocar o coelho, entrelaçando ela entre meio à sua cauda. E a enfermeira ficou bem animadinha. Chegou bem perto do coelho e começou a passar sua língua nela. E então cravou suas presas no pescoço de Rabi, que deu um berro de dor. Então suas mãos simplesmente perderam forças. E Lee berrou para a enfermeira parar com isso. Enquanto, de dentro do corpo de Rabi, o coelho estava saindo. O espírito do coelho foi tomado pelas mãos da enfermeira, que brincou que um pequeno coelhinho não era nada mais do que um lanche para ela. E Rabi continuava estendendo sua mão para pegar o coelho novamente. A enfermeira apenas desejava eliminar este coelho, e assim o caminho ficaria ainda mais fácil.
E no instante que abriu a boca para engolir o coelho, a janela foi destruída. E a cobra levou um chutão no meio da cara, que logo fez ela se chocar contra a parede e derrubar todos ali. Lee se perguntou o que estava acontecendo e quem estava ali, até encarar melhor a pessoa. E Nina tinha chegado para o resgate da turminha. Segundos antes, somos levados até a visão da gata, que chegou metendo o maior porradão na cobra, e viu a cara de Lee todo sonso no chão. E apenas disse em voz alta que finalmente o encontrou. Lee ainda perguntou o que ela estava fazendo com roupas de sua escola. E Rabi encarou também, apenas afirmando que o gato era um ladrãozinho, porque aquelas eram suas roupas. Mas na sequência ela apenas desmaiou pelo cansaço. Nina disse que não poderia ajudar a coelha. Isso porque a cobra tinha absorvido todo o poder divino dela. Primeiro, vai cuidar da cobra e depois explicar sobre tudo isso. Então chamou a cobra feia para o X1 e logo saltou para cima dela. Lee sabia que ela tinha vantagem, porque a reação de uma cobra é de 44 milissegundos e de um gato é menos da metade desse tempo. Então ela era sua esperança para derrotar aquela enfermeira. Mas no piscar de olhos seguintes, Nina saiu voando pelo tabefe da cobra. E parece que ela não foi tão rápida assim no seu golpe, enquanto a cobra estava exalando uma aura sufocante. Então mandou Lee pegar Rabi e correr dali, eles não tinham alternativas. Afinal de contas, aquela cobra estava muito mais forte do que deveria. Então o triozinho apenas meteu o pé o mais rápido que podia. E enquanto estavam correndo, Nina explicou que o poder divino que estava dentro de Rabi foi completamente drenado. E enquanto desviavam dos golpes da cauda da cobra, Lee perguntou o que era este poder divino. O poder divino era uma força dada pelo Reino Celestial. Normalmente, os espíritos divinos podem conseguir este poder através da natureza, mas como estavam no evento dos Zodíacos, não conseguiam fazer isso na natureza. Então, quando um hospedeiro perdia seu poder divino, ele perdia totalmente sua força. E lhe perguntou o que deveriam fazer para conseguir recuperar o poder de Rabi. E haviam apenas duas respostas: ou usar o poder inato da sua energia vital, ou roubar novamente outro poder divino. E era exatamente isso que a cobra estava tentando fazer lá atrás. E também era por isso que Rabi tinha desmaiado, ela já não tinha mais poder divino para se manter com força. Eles conseguiram fugir para o lado de fora, mas a cobra não dava sossego para eles, atacando sem parar. Nina explicou que tinha uma terceira esperança, que era Rabi recuperar seus poderes de forma natural. E neste momento eles conseguiram entrar em um ginásio. E realmente aquela cobra era chata pra caramba, os perseguindo até agora. Ela destruiu boa parte da entrada, mandando nossos protagonistas voando para dentro da sala. E os escombros acertavam tanto o Prota quanto o Rabi. E Nina também foi pega por todos esses destroços. O Prota conseguiu proteger o corpo de sua amiga caindo em cima de uma cesta de bolas. E Nina não teve a mesma sorte, se espatifando na parede logo atrás. Lee berrou pelo nome da gata, se preocupando com ela. E parece que ela tinha se machucado bastante nesse impacto. E Nina não tinha tempo de se preocupar, porque a cobra estava logo à sua frente, com um olhar bem maníaco. Nina mandou nosso garotão fugir, isso porque o corpo dele era de um juiz, ou seja, ele tinha poder divino transbordando e quase sem fim. E o que aquela cobra estava desejando era em devorar o corpo do juiz para se tornar um ser superior. Mas essa era uma informação super relevante para o Prota, e perguntou se ele não poderia dar seus poderes divinos para elas. E Nina explicou que isso não era uma opção. Para pegar o poder do juiz, precisava devorá-lo por completo. Ou seja, em outras palavras, ele iria de arrasta pra cima. E agora essa informação ficou bem ruim para Lee. Ele estava se tremendo, porque era simplesmente incompetente para conseguir ajudar essas pessoas ao seu redor. Enquanto isso, Nina estava se posicionando à sua frente para resgatá-lo. Ela iria deter a cobra, enquanto Lee poderia escapar deste lugar. Avançou mais uma vez para cima daquela cobrona, e conseguiu desviar do primeiro ataque daquela cauda veloz. Saltou em direção à base daquela cauda e tentou perfurar com suas garras afiadas, mas não conseguiu. Ela não tem força suficiente para penetrar naquelas escamas densas. Lee pegou Rabi pelo colo e estava se retirando do ginásio. Tinha só uma maneira de sair dali, que era pela porta principal. Mas não parecia ser certo deixar esse lugar e abandonar Nina. Afinal de contas, ela estava lutando para que pudesse fugir. Logo atrás de Nina, a cauda daquela cobra estava se aproximando em velocidade. Mas o gato conseguiu ter um reflexo e fugir daquela posição. Mas era justamente isso que a cobra estava esperando, porque conseguiu novamente colocar Nina em uma posição difícil no meio do ar. Lee berrou ao ver sua amiga sendo capturada, e ela estava sendo enrolada na cauda daquela cobra. A enfermeira até mesmo calou a boca de Nina, afinal de contas ela era muito tapada para cair em uma armadilha dessas. E Nina, mesmo com dificuldade, ainda apenas falou que a língua da cobra continuava bem afiada. E a nojentinha aí apenas deu um sorrisinho malicioso, enquanto começou a estrangular o corpo de Nina com sua cauda. A cobra estava satisfeita, porque o gato seria sua próxima refeição. Então, se aproximou de seu pescoço para mordê-la. E Lee mais uma vez berrou em desespero para ela não fazer isso. Mas Nina apenas foi arremessada em seu colo, já apagada.
A cobra estava sentindo este poder transbordando. Ela sentia que agora poderia criar um novo reino celestial. E Nina apenas chamou o Prota de estúpido, afinal de contas deveria ter fugido deste lugar. E agora Lee se via impotente. Rabi estava desmaiada no chão, e Nina também tinha a apagado depois desse golpe. Além de que aquela cobra estava transbordando de poder e iluminando todo o caminho. Sabe que tudo é culpa sua. Por sua fraqueza, as duas garotas ficaram nesse estado. A aura daquela cobra estava se expandindo e destruindo o ginásio. E depois que essa poeira baixou, Lee encarou a figura daquela cobra. E parece que aquela possessão tinha se completado, uma cobra real tinha surgido. Era uma cobra gigantesca que passava da altura de um prédio. E apenas avisou ao garoto para não ficar tão triste, porque vai engolir a todos e assim vai trazê-los à paz. E Lee estava apenas se xingando porque era tão incompetente, porque se fosse um pouco mais forte poderia deter tudo isso. E aquela cobrona gigante estava avançando para abocanhar todos os três de uma vez. Ele apenas pediu desculpas a todo mundo enquanto chorava. E neste mesmo momento, uma luz divina começou a aparecer dentro do ginásio. Essa mesma luz espantava todas as sombras. E este poder todo estava vindo das mãos de Lee. E a cobra se perguntou o que raios era isso. E Nina apenas encarou, perguntando se era ele mesmo. E a aparência do Prota tinha mudado, seus cabelos estavam brilhando com essa luz. Seus olhos eram afiados como um de um guerreiro. E uma voz divina e com autoridade mandou a cobra parar. Um círculo mágico dourado era visível ao redor do Prota enquanto sua aura emanava. E a cobra perguntava o que no mundo seria este garoto. E Nina perguntou como ele conseguiu fazer isso. A cobra não obedeceu, mandou o garoto parar de ser ridículo e voltou a atacá-lo. Mas Lee ordenou que a cobra deveria participar do torneio com aquela voz firme novamente. E então todo aquele círculo mágico se projetou ao redor da cobra. Este círculo cobriu uma área gigantesca do ginásio. Então tudo se apagou. E o Prota começou a acordar em um lugar estranho, perguntando se isso era um sonho. Notou uma presença logo ao seu lado. E ao ver aquela garota, ela era igualzinha a Nina. Então tentou ir conversar com ela, mas seu corpo transpassou. Então tudo isso não poderia passar de um sonho. Mas ainda tentava conversar com ela, alcançando Nina. Mas viu a garota abaixando atrás de um arbusto. E logo lá na frente estava uma família reunida com as crianças brincando. Neste momento, o olhar de Nina parecia tão triste e distante. Ela parecia extremamente emocionada ao olhar para essa família. Ou melhor, ao olhar para aquele sujeito que estava bem ali. Este mesmo sujeito notou a presença de alguém os encarando. E então se virou para o arbusto onde Nina estava. O olhar dos dois se encontrou rapidamente, e Nina saiu correndo enquanto o homem pediu para esperar por um momento. Este mesmo homem continuou correndo atrás dela, até que conseguiu pegar em suas mãos no meio da corrida, e pediu para ela se virar. E no momento que se virou, seus olhos estavam escorrendo em lágrimas. E Lee estava se perguntando do porquê Nina estava chorando na presença deste homem. E então ele despertou e também estava chorando. E de certa forma estava sentindo muitas dores. E ao seu lado estava Rabi dormindo calmamente. Mas do outro lado estava a enfermeira também dormindo calmamente. Então acordou em um berro se perguntando o que era tudo isso. Como essas duas garotas vieram parar em sua cama. E do outro lado estava Nina torturando o espírito da cobra. Ela estava exprimendo completamente aquela cobra que quase mandou todo mundo ir jogar no Vasco. E a pobre coitada já estava chorando de tanta dor. E Nina falou que esse cara aqui foi o espírito divino que ocasionou tudo a eles. E a hospedeira deste ser divino era a enfermeira da escola. Ele apenas se recobrou da cena onde viu a cobra gigantesca. Era estranho pensar que a enfermeira poderia ter se tornado aquele monstro e devorado todo mundo. E Nina contou que ela conseguiu chegar naquela forma gigantesca depois de absorver o poder do coelho e do gato. O espírito divino pode controlar o hospedeiro por um certo tempo, mas quando a possessão é completa, o espírito divino toma conta de tudo e o hospedeiro não pode fazer absolutamente nada. Os espíritos ainda podiam atender os desejos dos seus hospedeiros, e como a presença da enfermeira era fraca, o seu desejo mais primitivo foi aflorado por conta do poder divino. E a cobra ainda estava se achando que se tivesse um pouco mais de tempo, mas logo foi estrangulada mais uma vez por Nina. Mas Lee perguntou como que eles conseguiram derrotar aquele monstro gigante. Ele não conseguia se recobrar daquela forma. Aquele poder divino todo que utilizou para derrotar a cobra. E Nina apenas falou que estava bem curiosa em conhecer o poder verdadeiro do juiz. E apenas abaixou a cabeça, dizendo que provavelmente é o poder daquele. Mas não falou mais nada, deixando um silêncio no quarto. Apenas se ergueu, falando que este realmente é o poder de um juiz. E enquanto balançava a cobra para todos os lados, afirmou que o juiz tem o poder suficiente para fazer todos os participantes participarem do evento. E Lee apenas encarou suas mãos, perguntando se realmente tinha um poder especial. E de fundo a cobra já estava vomitando de tanto ser chacoalhada e torturada. E parece que tudo acabou bem nessa noite. Em breve as duas garotas iriam acordar.
Mas Nina perguntou do porquê ele estava sendo tão descuidado. Se deixarem assim, aquelas duas garotas vão ir jogar no Vasco. E lhe berrou de apavoro, porque acreditava que as duas estavam apenas dormindo tranquilamente na cama. Mas não era o caso, uma delas teve seu poder divino drenado e a outra foi consumida pelo seu portador. E os espíritos divinos também alertaram que a vida das duas poderia estar em risco. A cobra pediu desculpas, porque depois de milênios conseguiu descer à Terra mais uma vez e estava tão excitada para explorar esse mundo. E que para os espíritos divinos, o poder divino é tipo uma droga e eles querem consumir ainda mais. Lhe perguntou o que deveriam fazer para conseguirem resgatar as duas garotas então. Nina se aproximou, mandando não ficar estressado, porque ela tinha um tesouro do poder divino com ela. Então tocou no peito do Prota, com aquela cara de saliência, mostrando que ele tem o verdadeiro tesouro divino para ajudar neste caso. Mas ele se lembrou que mais cedo ela tinha dito que não funcionaria transferir seu poder divino. Então como ele, com este poder, poderia ajudar elas? Mas ela explicou que o garoto entendeu tudo errado. O dono do poder divino não pode simplesmente dar tudo o que tem. Para transferir todo o seu poder, ele precisava de fato ser devorado. Mas as coisas seriam diferentes se ele apenas compartilhasse o seu poder divino. Isso era uma chance excelente deles conseguirem salvar as duas garotas. Então perguntou para a gata como que poderia compartilhar seu poder divino com elas. Nina então entrelaçou suas mãos com as de Lee. Ele só precisava fazer algo parecido com isso. Mas o Prota pediu para parar de brincar enquanto a vida das duas ainda estava em risco. Mas ela não estava brincando enquanto colava seu corpo com o do Prota, avisando que era justamente isso que tinha que fazer. Então pegou nas mãos de Rabi e falou para fazer a mesma coisa. E o Prota apenas desviou o olhar, afinal de contas aquela era sua amiga tão querida. E o seu poder conseguia fluir para dentro de Rabi de maneira rápida. E o espírito do coelho conseguia sentir que o poder estava indo para dentro de si. Nina explicou que o contato com o juiz era natural para recuperar os poderes divinos. Ele perguntou quanto tempo demoraria para que tudo isso fosse concluído. E Nina apenas derrubou ele na cama, dizendo que precisaria passar ao menos uma noite com elas nessa posição. E ele não sabia se conseguiria dormir perto dessas duas garotas, já que seu corpo estava extremamente quente. Mas, para completar, Nina ainda avisou que ela também queria sugar um pouco deste poder divino do juiz. Então saltou para cima dele e assim formou aquele triozinho ao redor do Prota. Ela estava maluca para experimentar ainda mais do poder divino do juiz. E que enrascada nosso protagonista se meteu, não é mesmo? Indo até um outro quarto, uma pessoa bateu na porta perguntando se sua filha precisava de ajuda. E lá dentro do quarto, uma garota estava se empanturrando de rosquinhas. Essa mesma garotona era Rigi, aquela que apareceu lá no primeiro capítulo sendo humilhado pela Rabi. E ela estava se empanturrando até mesmo de salgadinhos que estavam ao redor. A garota realmente não parava de comer. E se perguntava como supostamente deveria retornar à escola. Isso porque ela estava gigantesca, parece que ela engordou uns 50 quilos nessa brincadeira. Indo lá na direção do nosso ginásio que foi destruído, um homem apareceu em cima da grade e balbuciou algumas palavras. De suas mãos, uma espécie de nuvem começou a ser surgida. Então, as nuvens que estavam ao redor foram convocadas em sua direção. Uma forte chuva começou a cair naquela mesma região. Essas mesmas nuvens se condensaram e raios começaram a cair na região, enquanto a forma daquele homem começou a ser alterada. Um poderoso raio caiu dentro do ginásio onde a batalha aconteceu. Indo na direção do nosso protagonista, ele ainda estava de olhos abertos. Era o único que não conseguia dormir nessa situação. Se perguntava se os poderes divinos das garotas não tinham retornado por completo ainda. E ele conseguia ver uma espécie de coração em cima da cabeça delas. Parece que essa era uma bateria sobre o poder divino que estava carregando. Sinceramente, não deseja passar pelo que passou hoje, então precisa se preparar ainda mais para a próxima batalha. Talvez deveria começar a treinar agora, mas iria acordar todo mundo que estava ali. Até mesmo suas pernas estavam dormentes, mas não conseguia mexer elas porque estava sendo esmagado ao redor. Nina começou a se mexer no meio da noite, e do nada decidiu alongar seu corpo, mudando de posição. E o rosto dela estava literalmente colado com o Prota, e ele não sabia como reagir ao ver ela chegando tão perto. A boca dela estava a poucos centímetros da sua. Estavam praticamente a ponto de se beijarem. Mas neste mesmo momento, um trovão caiu perto de sua casa. E Rabi começou a acordar. E ela estava vendo a cena de Nina beijando seu amigo. E seus olhos mais do que despertaram. E Lee notou isso, ficando apavorado também. E no próximo trovão, um longo berro foi dado. Apontou o dedo para eles, perguntando o que estavam fazendo. Perguntou para Nina o que ela estava tentando aprontar em cima de seu amado. E quando percebeu que Nina estava dormindo, perguntou para Lee como ele podia ser pervertido a ponto de beijar uma garota dormindo. Mas antes de tudo isso, ela encarou melhor. E perguntou do porquê diabos a própria enfermeira estava ali, pela dona também. E a enfermeira acordou na sequência ao ouvir seu nome sendo chamado.
E todo mundo ficou de boca aberta, porque ela nem se tocou que estava pelada e deixou tudo aparecer. E ela também estava se perguntando onde era este lugar. Mas no momento que percebeu, um novo berro foi dado. E se vocês têm interesse, essas aqui são as informações da enfermeira. O seu nome é Jean. Ela acabou pegando as primeiras roupas que tinha só para se vestir. E parece que essas roupas não cabiam nela porque ficava tudo muito apertado. Eles explicaram para a enfermeira sobre o torneio dos Zodíacos e o que aconteceu anteriormente. E que para convencer ela a entrar no torneio, tiveram que atordoá-la no meio do ginásio. E que seu companheiro é aquela cobra maluca bem ali. Rabi sabe que é difícil explicar tudo isso e que não era natural ela acreditar neles. Mas, de certa forma, ela acreditou, o que fez Rabi achar bem estranho. Ela acreditava porque conseguia ver esse espírito divino e tocar nele também. Mais importante que tudo isso, podia se sentir conectada com esse espírito. Mas Rabi berrou que tinha uma coisa ainda mais importante que tudo isso. Que se não começarem torneios zodíacos em menos de 100 dias, não poderão retornar às suas vidas normais. Jean conseguiu compreender tudo isso. E não vai ficar parada enquanto seus estudantes estão em uma situação tão perigosa. Vai fazer tudo ao seu alcance para ajudá-los nesse evento dos 12 zodíacos. Lee foi agradecer, mas rapidamente a professora foi até ele e removeu sua camiseta. Isso porque o seu peito estava brilhando intensamente com aquela marca dos zodíacos. E era visível que o nome da cobra já tinha sido marcado no torneio. E parece que quando os 12 nomes forem marcados, as regras serão ditas para todos. Ela deu uma longa risada porque estava bem curiosa em entender um pouco mais deste tal jogo dos zodíacos. E claramente o Prata ficou envergonhado, afinal de contas a professora rasgou sua camiseta mais uma vez. Jean ficou desesperada porque tinha que voltar para casa para se preparar para a escola, mas apenas desabou na cama, afinal de contas hoje é sábado e não precisa ir trabalhar. Ela estava preocupada porque se os zodíacos forem pessoas próximas de Lee, então muitas pessoas na escola poderiam se machucar. Nina apenas pediu para salvá-los de problemas, porque o trabalho de procurar os demais zodíacos era deles. Rabi ainda disse que encontrou outro hospedeiro no dia anterior. Ela estava tentando explicar isso mais cedo, enquanto estavam sendo atacados. Ela comentou que viu uma garota com chifres grandes e uma força avassaladora. Ela até mesmo conseguiu segurar um rapaz pelo pescoço com um único braço. Talvez ela estivesse representando o Carneiro dos Zodíacos. Nina disse que, pela descrição, o Carneiro não é tão violento ao ponto de bater em vários delinquentes de uma vez. Provavelmente, o espírito está agindo de acordo com o desejo do hospedeiro, assim como aconteceu com a cobra. Perguntaram se por acaso ela conseguiu ver o rosto da hospedeira, mas parece que Rabi não conseguiu, e Nina ficou furiosa ao ouvir isso. Ela estava usando uma máscara e também um óculos. Lee ficou pensando nessas descrições, tentando imaginar quem era o responsável. Dessa forma, vamos até uma outra área, justamente até o responsável sobre o carneiro. Ela estava colocando alguns papelões no chão para prevenir as pessoas de molharem a loja, até que notou uma presença chegando ali dentro. Era uma garota bem grande e rechonchuda. Então deu as boas-vindas à sua loja, mas a garota entrou irritada e rapidamente foi até o corredor de besteirinhas e apenas conseguiu pegar tudo que era salgadinho e docinho nas prateleiras. Essa, obviamente, era Rigi e estava muito irritada porque continuava sentindo tanta fome. Levou sua cesta de compras até o caixa e realmente ela não tinha nada de sadio ali dentro, era só besteira e guloseimas. A garota dos óculos encarou a gordinha, que ficou extremamente irritada do porquê ela estava demorando tanto. Então a garota apenas começou a passar as compras, uma a uma, de maneira bem lenta, apenas para incomodar Rigi. No final de tudo, Rigi apenas passou seu cartão de crédito comprando todos esses salgadinhos. E antes mesmo da transação ser completa, a garotona apenas pegou as sacolas e meteu o pé da loja, derrubando tudo no caminho, deixando um varal de sombrinhas no chão. E como uma boa mal-educada, apenas meteu o pé, sem nem ajuntar aquilo que deixou cair no chão. A garota dos óculos removeu sua máscara, que aliás, seu nome é Yun, e apenas bateu forte na mesa como se estivesse irritada, mas parou por um momento para respirar, e seus olhos brilharam, dizendo que encontrou seu alvo. Na manhã do dia seguinte, a chuva ainda tomava conta, e Lee estava tentando imaginar as possibilidades das pessoas que utilizavam óculos grandes, mas ninguém estava entrando em sua mente. Rabi também estava tentando raciocinar quem poderia ser, enquanto a enfermeira disse que todos pareciam bem exaustos, e neste momento deveriam tirar um tempinho para descansarem. Rabi também estava bem cansada, até porque no dia anterior ela não conseguiu tomar banho por conta de toda aquela batalha. Então pegou o seu celular que estava vibrando e ficou apavorada porque sua mãe ligou só 43 vezes e ela não atendeu nenhuma ligação. Então decidiu ligar para sua mãe e claramente ela começou a cuspir várias verdades na cara da garota, enquanto Nina apenas observava essa situação com um olhar um tanto ambíguo. A mãe perguntou se estava com Lee e se por acaso eles estavam aprontando coisas indecentes para não atenderem o telefone.
E a garota tentou explicar tudo para sua mãe. Dessa forma, as duas garotas apenas se despediram, e lhe pediu para a Rabi tomar cuidado enquanto voltava para casa. E a garota também agradeceu, enquanto pediu que se tivesse qualquer novidade era para avisar imediatamente. Nina também a deixou alertado que se caso encontrem pessoas suspeitas, deveriam comunicar. E a garota não conseguia tirar os olhos de Nina, afinal de contas ela estava próxima do Prota. Mas a gata começou a chacoalhar o Prota, mandando ele se lembrar o quanto antes daquela garota com óculos. E Rabi apenas ficou com essa cara de bunda. Então apenas fechou a porta com força, como se estivesse magoada. E do lado de fora ela não conseguia se expressar. Então apenas soltou um longo suspiro. Isso porque, na sua mente, ainda estava a imagem de Lee tentando beijar a garota na noite anterior. Não só isso, mas a todo momento eles estão juntos. Mas por que se sentia tão irritada ao vê-los tão juntinhos assim? Então apenas encarou a chuva caindo, e se perguntou se tudo isso era algum tipo de sentimento por Lee, mas não era hora de pensar nisso. Enquanto isso, do outro lado, Nina conseguia ver o que Rabi estava aprontando do lado de fora, e apenas chamou ela de garota fofa. Então cerrou seus olhos para o Prota e pulou em cima dele, falando que já estava com fome e desejava comida. E quando ele abriu os armários, viu que não tinha mais comida de gato ali dentro. Na verdade, não tinha comida alguma ali. O que era estranho, porque ele tinha deixado suprimentos para pelo menos 2 meses. Nina estava cansada e com fome, então apenas se jogou no sofá. E também não queria sair para comprar comida porque estava chovendo muito do lado de fora. Sendo assim, nosso garotão precisava ir sozinho. Então avisou que voltaria em breve e que ela não deveria aprontar nada em casa. Então tomou seu rumo no meio da rua. E também estava pensativo do porquê essa chuva não parava. Até que, de repente, quem estava vindo ali na esquina era aquela garota gordinha. Os dois se encararam por um breve momento. Mas como nenhum deles parou, os dois se chocaram e jogaram tudo para cima. E apenas caíram no chão depois dessa queda. Rige estava irritada que todos seus docinhos preciosos estavam no chão. Então começou a resgatar todos eles e colocar dentro da sacola. E mais do que prontamente saiu correndo com tudo em mãos. E Lee conseguiu identificar que a voz era igualzinha a de Reed, mas a aparência dela estava completamente diferente. Ela não poderia estar possuída, afinal de contas, a sua própria aura teria mudado também. Mas para garantir, precisa ir atrás dela o quanto antes. Mas não muitos metros dali estava Yun, e ela também estava observando Rige indo atrás dela. E parece que essa é a garota dos óculos grandes. Agora começou a perseguição entre os três. Lee se recobrou que Rabi mencionou que quem estava batendo nos delinquentes era uma pequena garota que possuía óculos grandes. E agora a única pessoa que cabe em sua descrição é Yun. Então poderia ser ela, a hospedeira do carneiro. Rige continuava correndo bastante. E me admira que uma garota tão gordinha assim consiga correr por tanto tempo sem se cansar. Até que ela olhou para trás de maneira desesperada. Ela sentia que alguma coisa estava a seguindo. Mas ao olhar aos arredores não tinha nada ali. Mas de certa forma conseguia ter esse sentimento de medo. Parece que realmente alguém estava atrás dela. Mas não perdeu tempo e continuou a sua corrida até em casa. Mas uma pisada bem forte na água foi ouvida. E novamente Rige parou no meio da corrida. E se virou para onde aquele som tinha vindo. E novamente ficou assustada, porque dessa vez ela conseguiu ver uma silhueta. Então encarou com seu olhar de raiva. E mandou a pessoa sair ali de trás do poste, queria ver quem estava seguindo. Sabe que tem alguém a perseguindo e não deveria se esconder assim. E vai começar a berrar se a pessoa não aparecer imediatamente. E quem começou a aparecer de trás do poste foi Yun, dizendo que a garota estava sendo bem dramática para quem já cometeu muito bullying. E no segundo seguinte, sua aparência já mudou de forma para a do carneiro. A gordinha ficou assustada em ver essa aparência e esse olhar matador. Então apenas acelerou ainda mais para correr dali. Mas enquanto ela tinha que correr com o máximo de esforço para fugir, Yun apenas caminhava tranquilamente porque sabia que iria chegar em seu alvo. Essa era uma perseguição implacável, enquanto a gordinha não conseguia tirar os olhos do carneiro. E Yun estava serena, ela sabia que iria vencer essa luta. Rige chegou no lugar que precisava. Correu rapidamente até o elevador de sua casa e começou a clicar de maneira desesperada para o elevador vir o quanto antes. Já estava chorando para que ele viesse o mais rápido possível. Então, no momento que abriu, ela correu para dentro. E quando as portas começaram a se fechar para ir até o seu andar, ela observou a figura do carneiro correndo em sua direção. Mas a porta se fechou no segundo exato, e ela apenas ouviu o barulho do carneiro batendo na porta. E se perguntava o que no mundo era aquele ser. Mas logo atrás, uma voz perguntou se aquela ali era Rige por acaso. E a garota apenas se apavorou enquanto jogou todas suas compras no meio do ar saindo do elevador. Ela estava se tremendo de medo, pedindo para o ser não machucar ela. O medo era tamanho que ela estava se perguntando se iria jogar no Vasco agora. Mas como que ela poderia ir pro Vasco sendo que ela nunca teve um encontro na sua vida antes? Mas essa mão acabou estendendo para ela. Então ela se virou para a pessoa
e viu que era aquele perdedor a qual ela zombava o tempo todo. E o nosso garotão estava apenas estendendo a mão para ajudar ela a se levantar. E perguntou se realmente ela era a Rige, a qual estudavam juntos. Ela apenas colocou o capuz na cara, dizendo que não conhecia essa pessoa, mas ele tinha certeza que era por conta do tom da voz. Mas a garota, após se levantar, apenas saiu correndo para sua casa. Mas ele pediu por um segundo, tinha que conversar com ela. E a garota apenas pediu para não segui-la mais, enquanto digitava a senha de sua casa. No momento que ela foi entrar, o prota tentou segui-la para falar sobre o que precisava. E ele conseguiu colocar a mão entre a porta. E no momento que Rige foi fechar, falou que não precisava conversar com um perdedor maldito como ele. Ele se perguntava por que ela era tão forte enquanto recebia vários socos em seu braço. Rige perguntou do porquê estava sendo seguida por ele, porque tinha que perder tempo com o perdedor. Ele avisou que viu alguém seguindo ela, por isso estava preocupado. Ela arregalou os olhos ao ouvir que alguém estava preocupado com ela. Ele ainda explicou que alguém estava batendo em todos os valentões da escola. E quando, coincidentemente, os dois tropeçaram e deixaram todas as compras cair lá no meio da rua, não conseguiu identificar ela pelo tamanho, mas com certeza a voz era igual. E a garota se irritou, afinal de contas acabou de ser chamada de gorda. Mas Lee falou que estava doendo seu braço e queria só um momento para explicar. Ela pediu desculpas e parou de forçar a porta. Então Lee abriu a maçaneta, mas a garota que estava pendurada acabou caindo para cima do prota. E coitadinho, com certeza ele foi esmagado por ela. Apenas não conseguia se mexer enquanto estava abaixo de Rige. E o olhar dela agora era de preocupação. Então apenas começou a chorar. E ficou nessa mesma posição abraçando Lee. Não sabia o que estava acontecendo e nem no que estava se transformando. Ganhou tanto peso em poucos dias e nem conseguia sair de casa por conta dessa aparência. Lee começou a encarar sua aparência. E se recobrou do dia que aqueles pilares divinos se acenderam aos céus. E afirmou que tem um jeito de ajudar a garota. Mas neste momento o elevador estava subindo. Então só podia ser aquela pessoa que estava perseguindo Rige mais cedo. Então ela rapidamente foi para dentro de casa e puxou o prota também. E os dois apenas trancaram a porta, confiando que isso iria parar o perseguidor. Lee estava desconfiado que o espírito divino estava dentro de Rige também. Ela poderia ter poderes especiais, assim como a cobra que enfrentou no dia anterior. Ou até mesmo Rabin, que podia pular de alturas magníficas. Então perguntou se alguma coisa estranha aconteceu antes dela ganhar tanto peso. Se por acaso desenvolveu habilidades especiais ou algo parecido. E do lado de fora, o carneiro estava chegando perto da porta. E a garota estava irritada por ser chamada de gorda, então pegou o prota pela gola. Mas sabe que se conseguir convencer ela a entrar no torneio, o seu espírito divino vai se revelar e tudo vai passar. E talvez ela consiga usar o seu poder ao máximo também, assim como conseguiu fazer com os demais hospedeiros até agora. Mas acabou pensando em um. Ela tinha mudado bastante, mas não parecia que estava sendo controlada pelos desejos. Está pensando em formas de lidar com o carneiro, mas nesse mesmo instante alguém bateu na porta. E os dois ficaram chocados e também calados por um momento. E Rige deu uma olhadinha pelo olho mágico da porta. E Yun ordenou que abrissem a porta. Rige apenas caiu no chão desesperada de medo, enquanto as batidas na porta se intensificavam com ainda mais força. O prota tinha que tomar controle dessa situação, não podia ficar com medo. Sem Nina ou Rabi ao seu redor, só tem uma opção. Precisa confiar completamente em Rige. Então falou para ela que tinha um plano para escaparem disso. Mas a garotona foi para dentro de seu quarto e trancou a porta. Parece que o nosso coitado está sozinho agora. Então foi lá, bater na porta, pedir para ela abrir e que precisavam se ajudar o quanto antes. Mas ela apenas berrava que não tinha como ajudá-lo. E lá atrás, aquela porta estava sendo debulhada pelas porradas do carneiro. Rige apenas se abaixou no seu quarto e berrava de medo. Se perguntava do porquê essas coisas estavam acontecendo com ela. E uma memória invadiu a sua mente. Nos dias anteriores, ela foi visitar os seus amigos no meio da rua. E no momento que foi cumprimentá-los, ninguém reconheceu. Até porque ela mudou muito em poucos dias. E eles perguntaram quem diabos era ela. Eles não conheciam ninguém que era tão grande quanto ela. Mesmo Rige tentando explicar que ela era amiga de longa data. Mas essas pessoas simplesmente não conseguiam reconhecer Rige por quem ela era. Eles até mesmo comentaram que tinham tentado entrar em contato com Rige, mas ela não respondia mais. Aquela garota se achava demais apenas por ser bonita, e por isso não estava respondendo eles. E a Rige, no seu formato gordinho, apenas ficou irritada e meteu o pé dali. Enquanto os demais apenas reconheciam que o cabelo era muito parecido com o de Rige original. E a coitada saiu chorando dali ao entender que aqueles caras não eram seus amigos. E no momento atual, ela continuava chorando sem parar, enquanto Lee pedia para ela parar de chorar e escutar, afinal de contas tinha um plano para livrar eles dessa situação. E só tinha uma maneira de contornar tudo isso, que era ela confiando plenamente nele. E os olhos da garota começaram a brilhar, perguntando se realmente era possível se livrar de tudo isso. Mas antes de abrir a porta, a garota estava se perguntando do porquê. Por que Lee estava tentando a ajudar numa situação dessas? Afinal de contas, sempre fez bullying com ele. E o prota respondeu que se um amigo está em perigo,
não pode apenas ficar parado assistindo, e a garota apenas engoliu seco ao ouvir isso. Então, de certa forma, vai confiar neste garoto para livrar dessa situação toda. Começou a se levantar aos poucos, e removeu aquele blusão de chuva. No momento que abriu a porta, perguntou se por acaso com essa aparência eles ainda poderiam ser amigos. O prota se aproximou, tentando confortar a garota. Ela estava chorando, enquanto dizia que seus melhores amigos não conseguiam a reconhecer neste formato. Mas enquanto eles estavam ali de frufru, a Carneiro continuava debulhando a porta. O prota tentou encontrar palavras, e disse que era impossível não a reconhecer. Afinal de contas, o seu cabelo rosa era algo muito raro e único. E alguma coisa explodiu na mente da garota, porque finalmente foi reconhecida nesse formato. Ou talvez ele só reconhecia ela por conta do cheiro de suas meias. Mas acabou levando uma porrada por estragar um momento tão romântico e fofinho. A Carneiro continuava irritada do lado de fora depois de tantas porradas na porta. Então decidiu tomar uma distância, e abaixou totalmente seu corpo, ficando em uma posição de ataque, com os seus chifres emanando uma aura muito grande. Lee abraçou Rige, falando que eles não têm mais tempo para isso. Quanto mais próximo ficar do hospedeiro, mais vai conseguir livrar a possessão. Do lado de fora, o Carneiro começou seu ataque para derrubar a porta. Dentro da casa, o círculo mágico foi formado, e Lee anunciou que o porco tinha se juntado ao torneio, e então um brilho começou a emanar de dentro da casa. No instante que fez isso, o espírito divino do porco começou a sair do corpo da garota, e era um bichinho todo fofinho. E o espírito anunciou que entendeu toda a situação, e que o juiz de fato estava certo na sua decisão. Ele vai entrar no torneio, assim como anunciado. E Rige estava completamente assustada ao ver um porco falante e voador. O porco apenas falou que sua senhora estava muito fora do peso e que ia sugar tudo isso para ele. Então um novo brilho começou a acontecer enquanto o porco pegava todo o corpo de Rige. Esse brilho aumentou ainda mais e o Carneiro estava notando do lado de fora. E foi no exato momento que ela conseguiu arrombar a porta com seus chifres. Mas o brilho era tão intenso dentro da casa que ela não conseguia enxergar. Mas mesmo assim, ela desceu um soco na direção deste brilho. E o soco acertou Rige, que estava logo à sua frente. Mas os punhos dela foram pegos. E Yun arregalou os olhos ao ver essa força toda. Isso porque, no instante seguinte, seu corpo todo se mexeu sozinho. E ela foi mandada para o chão com um só golpe. E parece que essa queda doeu bastante. Lee estava certo em esperar tanta força assim vindo do porco. E Yun estava desviando daqueles golpes poderosos. É dito que a porcentagem de gordura em um porco é de apenas 13% e o restante são músculos. Considerando todo o tamanho anterior de Rige, ela provavelmente tem muitos músculos e muita força. Então, com um chute, conseguiu mandar o Carneiro voando para longe. E o Carneiro sentiu bastante desta pancada, ao ponto que ficou no chão. E Rige começou a se aproximar, estalando seus dedos, e avisando que o Carneiro ia jogar no Vasco na próxima temporada, enquanto seu punho se aproximava. Então acertou um soco em cheio, e até abriu um sorriso ao fazer isso. Mas o Carneiro foi ainda mais veloz e conseguiu ir para o flanco. Lee estava extremamente excitado em ver o porco lutando com tanta força, e isso fez Rige se distrair ao ser chamado de porca. Até mesmo Yun parou seu soco para ver Lee. Ela realmente não esperava ver o prota nessa casa. Quando Rige viu aquele punho logo ao seu lado, saltou para longe de medo. Mas ao fazer isso, usou tanta força que caiu em cima de sua mesa e quebrou. Yun estava se perguntando do porquê Lee estava nesta casa. Então ela apenas deu um salto para a varanda, se segurou nas barras que estavam logo do lado de fora, e encarou o nosso protagonista com um olhar melancólico. E Rige mandou a psicopata cair fora de sua casa o quanto antes. E Yun apenas falou que a porca tinha muita sorte enquanto pulou do prédio. E Lee estava berrando para ela tomar cuidado porque a queda era muito alta. Mas o Carneiro tinha muita habilidade e conseguiu cair de pé. Lee estava preocupado em ver ela, afinal de contas era aquela garota da biblioteca. E Rige também estava irritada em ver aquela psicopata tentando destruir sua casa. O prota perguntou se estava tudo bem com a garota depois de tudo isso. E ela apenas abraçou o nosso garotão e começou a chorar muito porque ela estava apavorada com tudo o que aconteceu. O prota estava tentando confortar ela sobre toda a situação, mas também precisou jogar ela um pouco para longe. E avisou que ela precisava arrumar suas roupas porque podia enxergar tudo. Isso porque, já que ela voltou ao seu tamanho normal, as suas grandes calças acabaram caindo. E claramente a vergonha tomou conta dela, berrando que o pervertido não deveria olhar para suas partes íntimas. O prota apenas avisou que precisava retornar para casa o quanto antes. E Rige estava bem irritada depois de tudo o que aconteceu, e sua calça caiu mais uma vez. Então ela começou a observar ao redor de sua casa, e percebeu que causou um grande estrago. E talvez lutar na sua própria casa com tanta força não seja uma boa ideia. Lá na casa do prota, Nina já não aguentava mais de tanta fome.
até que começou a ouvir alguém chegando pela porta, e viu o Prota junto de uma nova garota. E Nina conseguiu identificar que ele pegou o porco. E claramente, Rige não gostava de ser chamada de porca, e perguntou como que um perdedor podia ter uma garota dormindo no seu sofá. Na sequência, quem deixou cair tudo no chão foi Rabi, ao ver aquela burinadora ali na casa do Prota. As duas apenas apontaram o dedo uma à outra, se xingando. E claramente Rige continuava com aqueles aspectos violentos e totalmente sádicos de antes. Nina, por sua vez, foi lá pegar aqueles potinhos que estavam no chão. Ela estava mais preocupada em comer, afinal de contas estava morrendo de fome. Ele estava desesperado ao ver tanta bagunça em sua casa por conta dessas garotas. Então alguns minutos se passaram, e toda a história foi explicada para cada uma delas. E parece que toda vez vai ser assim, vai ter que explicar essa história para cada garota do Zodíaco. E Rige, sinceramente, achou tudo isso muito idiota. Um torneio para definir os Zodíacos. E por que ela tinha que se envolver em uma coisa tão maluca assim? Neste momento, o espírito do porco saiu de seu corpo e confirmou tudo o que essas pessoas disseram para Rige. E o corpo dela se transformou naquela bola de banha de mais cedo. E claramente a garota não gostou e começou a dar umas porradas no porco, mandando retornar com seu corpo anterior. O espírito divino apenas obedeceu. Mas ao fazer isso, todas as roupas da garota lacearam e ela acabou mostrando mais do que deveria, de novo. E mais alguns berros de sem vergonha aconteceram dentro da casa do Prota. Mas deixando isso de lado, informaram a Rabi que a outra hospedeira era o Carneiro, e que o Carneiro era Yun, a pessoa que cuidava da biblioteca. Mas ela não parecia ser uma pessoa violenta ou perigosa. Lee também acreditava nisso, afinal de contas encontrava ela várias vezes ao dia. A personalidade dela, incluindo aquele sorriso generoso, não eram de uma pessoa violenta. Mas Rabi não gostou nada de Lee comentando sobre o sorriso de outra garota. Então, Nina bateu na mesa, afirmando que, por tudo o que contaram hoje, o Carneiro era perigoso e tinham que lidar com ele o quanto antes. Mas teve uma ideia. Vão usar os números como uma vantagem para cima dele. Vão chamar essa operação de caça ao cordeiro. E ela estava super animadinha em explicar todo este plano. Eles têm uma coisa muito importante, que é a informação de quem o cordeiro está caçando. Ela estava indo atrás daquelas pessoas que fizeram bullying com Lee. E Rige tentou se explicar que ela só estava brincando um pouquinho com o garotão. E o plano brilhante da gata era basicamente colocar essas pessoas na escola e depois eles iriam capturar o cordeiro. E a pessoa peça-chave de tudo isso, obviamente, é Lee, que vai ser quem vai atraí-la. Mas ela não entendia como ia conseguir fazer isso. E era óbvio, é porque o cordeiro tem uma espécie de obsessão nele. Deveria chamá-la para conversar a sós, e assim conseguiam capturar ela. Rabi acreditava que este plano era muito arriscado, mas Nina perguntou se eles estavam se esquecendo das coisas deste evento, e Rabi se tocou que eles não podem perder tempo. Afinal de contas, o juiz tem apenas 90 dias a partir de agora para capturar todos os Zodíacos. Senão, o corpo de Lee e sua alma vão de arrasta para cima. E como não possuem garantias sobre os demais, precisam capturar aqueles que estão ao seu redor. E também precisam manter vigilância, porque uma luta pode começar a qualquer momento. E se não conseguirem invocar os 12 Zodíacos, o torneio vai acabar antes mesmo de começar. Então agora precisam focar o máximo possível para conseguir todos os hospedeiros dentro do evento. E não importava os meios, tinham que fazer isso acontecer a partir de agora. Rige levantou a mão, dizendo que é a favor disso. Afinal de contas, ela quer muito dar uma surra no cordeiro que ficou a perseguindo. Além de que sua casa foi destruída na batalha, então seus pais vão ficar bem irritados. E falando neles, a mãe dela estava ligando agora mesmo. E no instante que atendeu, ouviu 1 milhão de xingamentos e berros da mãe. Então correu para fora de casa para tentar explicar tudo o que tinha acontecido lá dentro. E Rabi perguntou se por acaso aquele ginásio destruído também não ficaria por culpa deles. E não seria legal envolver a polícia e explicar que uma cobra gigante estava tentando os devorar. Mas Nina mandou focar porque o torneio era mais importante do que todas essas trivialidades. A mãe de Rige continuava xingando ela, e que ela a partir de agora deveria ir morar com os tios. Mas ela não queria isso, e então criou um climão ali na sala e todos que estavam vindo. Então se virou carinhosamente para o perdedor perguntando se ele tinha um cobertor extra sobrando. E claro que isso foi o suficiente para começar uma briga entre as garotas. E Nina se jogou no colo do Prota porque ela queria muito comer, estava morrendo de fome. Neste mesmo momento, a mãe de Rabi abriu a porta e viu a cena das garotas brigando, discutindo, caindo na porrada. E Rige apenas cumprimentou a véia. Sendo assim, eles foram jantar na casa de Rabi. E Nina tinha um pedigree aí também para comer. A mãe apenas falou que se trouxessem amigos para casa deviam avisar que ela poderia fazer mais comida. E ela super gostou de Rige, já que ela era toda bonitinha e pequenininha. Mas Rabi começou a brigar com sua mãe que essa galera não era seus amigos, eram apenas pessoas estranhas. E Rige agradeceu pela comida enquanto começou a atacar a mesa sem parar. E Rabi apenas complementou que ela continuava sendo uma porca mesmo sem o espírito divino. Rige se aproximou e perguntou
perguntou se Rabi estava fazendo saliências e coisinhas safadinhas com o Prota, já que eles viviam sempre tão juntinhos. E a loira apenas mandou ela calar a boca, já que estava falando tanta besteira. E o Prota só ficou ali, quietinho, sem tentar se intrometer. Então, minutos depois, eles terminaram a janta. E Rabi estava brincando com a sua barriga, vendo a sua gordura, e se perguntando como aquela porca comeu tanto e continuava tão magra assim. Mas na sequência perguntou se por acaso ela teria que ir até a casa de seus tios. E parece que é o caso, já que foi expulsa de casa. Ela não deseja ir porque todo dia vai ser comparada a seu primo. E perguntaram se por acaso ela não teria outro amigo para dividir a casa. E sinceramente ela não tem ninguém, algo que deixou Rabi apavorada. Então chamou a garota para ficar em sua casa por essa noite, pelo menos. Claro que ela respondeu de uma forma super babacona como sempre, mas acabou sendo convencida que poderia ficar ali. E Rabi apenas se virou, dizendo que ela não precisava se sentir obrigada, afinal de contas, a vida era dela. Mas os olhinhos da garota estavam brilhando, ela queria muito ficar ali, então agradeceu. O Prota, por sua vez, estava feliz que as duas estavam se entendendo. Então pegou Nina e foi direto à sua casa, dando espaço àquelas garotas. Naquela mesma noite, as duas estavam escovando os dentes, e parecia uma situação bem desagradável para as duas estarem dividindo o mesmo banheiro. Rabi apenas encarava aquela garota, já que estava seguindo pela casa inteira, e deu uma escova de dente novas para ela. E de maneira relutante, Rigi aceitou. E as duas ficaram escovando os dentes ali por um longo tempo, muito mais do que o recomendado. E a chuva lá fora continuava intensa, e Rabi apenas desmoronou em sua cama, enquanto Rigi estava puxando o edredom para dormir no chão. Mas Rabi apenas falou que ela poderia dormir em sua cama também. E de maneira inusitada, as duas estavam dividindo a mesma cama. Até que no meio da noite, Rigi pensou bem, e se levantou irritada, perguntando se Lee dormia com aquela mulher gato todos os dias. E que tipo de habilidades aquele perdedor teria para atrair uma mulher tão bonita como ela? Mas Rabi apenas falou que aquele ser é um gato e ela poderia ficar despreocupada. E Rigi ainda perguntou se por acaso Rabi tinha uma quedinha pelo nosso protagonista, mas acabou levando um travesseiro na fuça. E a loira apenas mandou a garotona ir dormir porque já estava tarde. Rabi ainda perguntou se por acaso a garota estava assustada com o que aconteceu mais cedo. Isso porque de repente todas as coisas ficaram malucas ao seu redor. E até mesmo descansar em momentos assim era algo difícil. Rigi apenas se deitou pensando em tudo isso. E começou a tocar nas costas de Rabi, falando que ela era surpreendentemente gelada, mas que admirava ela por ser tão corajosa e independente. Mas Rabi, com uma cara de choro, apenas mandou a garota ir dormir porque já estava tarde. Dessa forma, o dia clareou, e a meninona aí estava toda estirada e roncando. E Lee estava ali na porta, dizendo que aquela garota tinha um hábito bem ruim de dormir. E ela ouviu isso e acordou desesperada e toda descabelada. E sem nem mais nem menos, mandou um berro mandando ele para fora, perguntando do porquê eles estavam acordados tão cedo assim. E Rabi não conseguiu dormir nada, afinal de contas foi chutada a noite toda. E quem estava ligando para Rigi era sua mãe novamente. Dessa forma, vamos até a casa dela. E o Prota foi junto porque estava carregando a garota. E é muito engraçado pensar que ele é uma tomada ambulante. Claramente, Nina também foi junto para não deixá-los sozinhos. Mas quando ela finalmente chegou em casa, agradeceu pela companhia deles e largou a mão do Prota. E a garotona apenas correu para dentro de casa. E os dois ficaram ali, olhando ela entrar dentro do apartamento. Mas antes de ir embora, Rigi apareceu novamente, e com uma cara totalmente envergonhada, agradeceu muito por Lee ter salvado sua vida. Mas ele quase não conseguiu entender, já que ela estava com a mão na boca. Mas ela apenas se virou dizendo que não era nada, e Nina estava olhando tudo isso com uma cara bem animada. Então no dia seguinte, de volta à escola, toda a turminha foi pra lá, e Nina estava acabada em sono também. E Rabi estava se lembrando das conversas que teve na madrugada com Rigi. Ela não podia pensar em coisas estranhas agora, tinha que focar na missão. E quando chegaram no ginásio, o local estava completamente intacto, eles não conseguiam acreditar nisso. O gato tinha um palpite, mas primeiro tinham que se encontrar com a professora Cobra. E o protagonista estava pensando se Yun viria mesmo para a escola hoje. E parece que sim, porque ela estava lá de longe observando ele. E ela estava os encarando com este olhar aí bem maníaco. Vamos até a biblioteca. E Yun estava organizando alguns gibizinhos, até que ouviu alguém a chamando. E este alguém era o nosso protagonista. E ela estava super normal, para falar a verdade. Isso porque, se voltarmos algumas horas antes lá na enfermaria, todos estavam discutindo os planos de como deveriam capturar o carneiro. Rigi é que mais queria descer a porrada nela, e Rabi estava se perguntando o que eles deveriam fazer. E bom, a missão agora era bem fácil. Lee iria conversar com aquela garota primeiro, e isso deixou todos ali na sala com uma cara de espanto. E Rigi chamou de idiota, porque se aquela garota se descontrolasse ou atacasse, seria fim de tudo. Mas Lee acreditava que tinha algum gatilho que fazia ela perder o controle ou não. E Nina gostou bastante dessa ideia, ao ponto que empurrou ele para fora da enfermaria, afinal de contas o julgamento era dele, ele era o juiz. Elas ficarão de prontidão caso alguma coisa aconteça. E bom, não sei se o Prota confiou tanto assim nessas palavras.
Para ele, era estranho saber que Yun estava vindo para a escola depois de causar todos aqueles estragos. E se ela perder o controle, as coisas poderiam ficar bem ruins. Então precisa primeiro ir conversar com ela. Seria mais fácil explicar que ela está metida em uma espécie de torneio intergaláctico de seres de outro mundo. E quando chamou ela para conversar, nenhuma palavra saía de sua boca diante de tal beleza que ela expressava. E também porque para ele era muito estranho falar com uma pessoa desconhecida dessa maneira. E Yun perguntou se por acaso ele queria devolver algum livro, mas não era o caso, então ela apenas fechou a cara. E ela fez uma expressão um tanto quanto estranha, parecia que estava pronta para atacar. Ele apenas afirmou que também estava lá na hora daquele ataque. Mas estranhou, por quê? A garota ficou completamente envergonhada do Prota ter chegado tão perto dela. Então ele se afastou, apenas pedindo desculpas. Ela estava assim porque nunca tinha conversado com um garoto tão cara a cara antes. Era estranho pensar nessa mesma garota como sendo o carneiro que estava atacando com extrema violência. Talvez possa fazer a mesma coisa que aconteceu com Rige, forçar ela a entrar no torneio, mas a carinha que ela estava fazendo aqui era um tanto quanto estranha. Então apenas ergueu sua mão na direção de Yun e começou a se aproximar lentamente enquanto dizia em voz alta que o carneiro ia entrar no... Mas o livro acabou caindo para frente, e quando Yun viu isso, se levantou para juntar o livro que estava no chão. Mas neste exato momento, as mãos do Prota, junto da cara envergonhada de Yun, e bom, ele tinha que abrir o olho bem agora também, né? As mãos bobas dele se encontraram nos melões de Yun. Ele apenas berrou de desculpas porque não era intenção fazer isso. E a garota falou que estava tudo bem, tá tudo de boa, relaxa, não precisa berrar. Só pediu para tirar as mãos de seus artefatos. E rapidamente o Prota levantou as mãos assustado. Enquanto as garotas que estavam logo atrás estavam assistindo essa cena e cochichando. E Yun apenas falou que eles deveriam conversar sobre isso mais tarde. E ele apenas conseguia chorar pensando que falhou no plano. Lá no outro lado, alguns estudantes estavam de boca aberta, porque viram Rige entrando na sala novamente. Então foram até ela perguntar o que tinha acontecido, mas ela apenas fez uma cara de cansada e que estava um pouco doente nos últimos dias. Neste momento, quem chegou correndo pelo corredor foi o Prota, falando que falhou no plano de convencer Yun, mas ele ficou assustado porque foi a primeira vez que está conversando com Rige, no meio de tanta gente de sua escola. Um dos moleques da sala foi tentar zoar o Prota, mas Rige logo tirou ele da frente, mandando nosso garotão desembuchar sobre o que aconteceu com o plano. E ele revelou que falhou em tentar conversar com ela, mas a garota apenas abriu um sorriso, falando que pelo menos ele tentou fazer o plano dar certo. E Lee logo ficou vermelho, porque aquela que uma vez fazia bullying, agora estava apresentando ele para toda a sua classe como seu novo amigo. E o Prota estava ainda mais vermelho por chegar tão perto assim de Rige. Os estudantes achavam estranho os dois terem ficado tão juntos assim depois de tudo que aconteceu. Rige apenas falou que ele deveria novamente tentar contatar Yun mais tarde, mas ele decidiu contar que acabou tocando sem querer nos melões preciosos de Yun. Claro que Rige chamou ele de pervertido e começou a erguer ele pela gola, mas eles olharam ali de canto e não viram Rabi por perto. Parece que ela tinha saído para alguma reunião da escola durante a tarde. Indo até a enfermaria, Nina ficou chocada com o que o Prota fez, porque ele tentou forçar o participante a entrar no torneio. E sim, afinal de contas ela parecia a mesma pessoa de sempre. Mas Nina perguntou como ele tinha falhado então, e Rige apenas se intrometeu, dizendo que o perdedor não conseguiu fazer a coisa certa dessa vez. A enfermeira também falou que tinha que sair para uma reunião da escola no meio dessa tarde. Dessa forma, algumas horas se passaram, e o Prata recebeu algumas mensagens no seu celular. E ao ir conferir, todas as mensagens eram de Yun. Ela queria conversar sobre o que aconteceu mais cedo e deveriam se encontrar atrás da escola. E logo ele falou que a Operação do Carneiro iria continuar. Lá no lado de Rabi, a sua reuniãozinha tinha terminado. E ela estava extremamente exausta de tanta informação. E nem que essa reunião fosse durar a tarde toda. Ela também recebeu algumas mensagens. E quando foi conferir, era de Lee, sobre o encontro que ele teria com Yun atrás da escola, e eles deveriam ficar em prontidão. Ela estava contente que as coisas estavam indo conforme o plano, então ia ficar de prontidão. Mas alguém chamou por Rabi nesse exato momento, e quando ela se virou, ficou assustada, porque era Yun que estava por ali chamando ela. Essa garota deveria estar atrás da escola, então por que ela estava aqui agora? Rabi não conseguia imaginar os motivos, mas o sorrisinho malicioso de Yun entregava muita coisa. Perguntou se ela teria um momentinho para conversar a sós, de preferência lá na biblioteca. Rabi apenas confirmou que sim, poderia ir trocar uma ideia com ela, e com o celular nas suas costas começou a mandar uma mensagem para o Prota. Nina estava lá atrás da escola e cansada de tanto esperar. As duas garotas já estavam de saco cheio de ficarem ali paradas.
Então foram brigar com o Prota, já que aquela garota não estava vindo. Mas neste momento, seu celular começou a piscar. E quando ele foi ver, era uma mensagem de Rabi, dizendo que estava indo até a livraria, junto do carneiro. Ele mostrou essa mensagem para as duas garotas. E rapidamente eles correram em direção à biblioteca, não poderiam deixar Rabi junto daquela maluca. E do jeito que ela escreveu aquela mensagem, Rabi deveria estar em uma posição bem ruim. Nina também falou que Rabi poderia estar em perigo. Desta forma, o triozinho correu para dentro da escola novamente. E quando estavam chegando bem perto da biblioteca, Rige, por algum motivo, meteu um chutão na porta, destruindo ela. Lee berrou se a sua amiga estava bem. E ao olharem no meio das estantes, as duas estavam nos amassos. E o Prota apenas ficou de olhos arregalados encarando tudo isso, porque de fato elas estavam dando uma beijoca ali. E os protagonistas ficaram de boca aberta apenas encarando isso. E lhe perguntou o que eles estavam fazendo agora, enquanto Rabi apenas conseguia revirar os olhos. Então caiu de joelhos no chão, e o carneiro estava limpando sua boca como se tivesse feito um lanchinho. Então encarou as demais com um olhar de predador. Nina conseguia sentir o perigo vindo desse ser, então avançou para o combate e mandou o porco se preparar. Isso porque o carneiro tinha roubado o poder divino do coelho, por isso que ela tinha desmaiado no chão mais uma vez. Com os punhos em prontidão, Nina desceu um soco. Mas o poder do carneiro começou a se expandir, e suas garras ficaram ainda mais afiadas, além de que seus chifres ficaram maiores e duplicaram. O carneiro entrou em sua segunda forma, muito mais poderosa e também com menos roupas. O seu olhar era mais afiado e dava para sentir o nível de perigo emanando. O protagonista correu para resgatar sua amiga. Pegou em suas mãos e viu que nem todo o poder divino dela foi sugado. Então dessa forma ela conseguiu se levantar rapidamente. E todos encararam aquela forma no meio da biblioteca. Rabi de certa forma estava com medo. Isso porque, há poucos momentos atrás, quando estava conversando com essa garota nessa mesma mesa, Yun perguntou o que tinha acontecido com todas as pessoas ao redor. Sabe que todos aqueles incidentes que aconteceram ao redor da escola, que certas pessoas estão procurando os culpados? Rabi tentou desconversar, não entendendo o que ela estava falando. Mas de fato seu grupinho estava procurando o responsável por mandar todos os meliantes para o hospital. E foi nesse exato momento que os olhos de Yun brilharam, e ela se autoafirmou como a culpada de tudo isso. Mas por que ela estava confessando que era uma criminosa? Yun também sabia que da última vez, Rabi estava espionando atrás da mureta. E por isso estava mirando na garota, afinal de contas, sabe demais. A loira perguntou do porquê ela estava fazendo coisas assim. E bom, poderia ser algo difícil para ela entender a explicação, e apenas por isso afirmou que ela não deveria ficar em seu caminho. E Rabi se assustou com isso, mas Yun perguntou do porquê ela estava protegendo aquela maldita da Rige. Ela foi uma pessoa que aprontou muito no passado. Ela merecia punição por ficar machucando os inocentes. Mas Rabi falou que a garota não estava pensando muito bem, então começou a explicar sobre o torneio dos Zodíacos e que ela estava sendo possuída por um espírito divino. Sabem que ela não é assim, e tudo isso são seus desejos mais internos reprimidos. Mas Yun apenas bateu na mesa. Mesmo que esse torneio exista, isso não justificava Rabi de ficar protegendo uma pessoa culpada de cometer bullying. E enquanto ela ia embora, Rabi começou a persegui-la, dizendo que ela deveria ir até Lee e falar que desejava entrar no torneio dos Zodíacos. Yun apenas removeu seus óculos enquanto ouvia tudo isso. E novamente Rabi afirmou que ela deveria fazer isso e não correr mais por aí e machucar pessoas à toa. Mas parece que não vai ter como convencê-la, então vai usar a força. Porém, olhou melhor, e parece que Yun estava trancando a porta da biblioteca. E brincou que na verdade não está correndo. É impossível alguém com sua força correr de um desafio. Então começou a se transformar, avisando que vai continuar o que tem que ser feito. E Rabi conseguia sentir um calafrio vindo dessa garota, ela era realmente muito perigosa. Por conta disso, também usou sua transformação e tentou correr dali. Mas Yun ergueu suas mãos, e com um passo bem veloz, conseguiu pegar na orelha de Rabi. E novamente perguntou do porquê ela estava protegendo Rige depois de tantas atrocidades. Rabi tentou desconversar, falando que o que o carneiro estava fazendo também não era o caminho certo. Claro que o carneiro apertou ainda mais as orelhas. Como ela poderia se dizer amiga de Lee depois de ver ele passando por tanto bullying com aqueles valentões e com Rige? E Rabi entendeu que essa garota é maníaca pelo seu amigo. Então apenas berrou que ele também não gostava desse jeito de agir. E Yun apenas fez um rosnado como um animal selvagem e jogou a coelha no chão com uma feição de extrema raiva. Como que uma coelhinha poderia saber o que Lee gostava? Sabe que os dois vivem na mesma casa, então perguntou se a garota sentia alguma coisa por ele. Então puxou ainda mais as orelhas de Rabi para trás. E tinha uma pergunta que estava querendo fazer, sobre o que ela achava de Lee. Se ela tinha sentimentos profundos por ele. E ela apenas afirmou que eles eram bons amigos há muito tempo, e nada mais. Mas novamente suas orelhas foram puxadas com ainda mais força.
Então ela foi arremessada na estante, e o carneiro disse que isso era um alívio, porque ela era apaixonada em Lee. Apaixonada era uma palavra fraca, na verdade ela amava ele do fundo do coração. E agora Rabi entendeu do porquê somente aquelas pessoas que faziam bullying com Lee é que estavam sendo mandadas para o hospital. Decidiu fazer uma proposta para a coelha. Então cochichou em seu ouvido, porque se aceitasse essa proposta, iria entrar nesse torneio dos zodíacos. Mas se recusar, vai destruir todos aqueles que atormentaram Lee, incluindo a pobrezinha da Rigi também. Rabi pediu por um momento para pensar, e foi nesse exato momento que as duas deram uma beijoca profunda. No momento atual, o carneiro estava tão poderoso que Nina não conseguia chegar perto. Até mesmo levou um soco que fez ela sair voando para cima do Prota. Rabi apenas encarou a garota, que fez um sinal para ela ficar em silêncio, e cochichou que ela deveria pensar muito bem na proposta que fez. Então saltou pela janela da biblioteca, e Rabi estava curiosa em saber qual era o plano dessa maluca. E é isso aqui, turminha. Terminamos por hoje. E agora eu fiquei curioso para saber o que a menina do carneiro vai aprontar, hein? E ela parece bem overpower, né? Cheio de chifres e uma força absurda. Me conta o que é que vocês estão achando dessa obra aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, além de ativar o sininho também. Eu vou deixar outras 2 obras de recomendação aqui do canal do Porão. Então um forte abraço e beijo do tio, até o próximo vídeo.